sabe ainda, a gente trouxe o Dan, que deve agradecer a sua presença. O Dan é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é coordenador do Campo de São Paulo, para quem não conhece, é um espaço para empreendedorismo. Se quiser se apresentar até um pouquinho melhor aqui. Bom, meu nome é Danilo Picucci, eu sou coordenador de programas do Campo de São Paulo, que é o espaço do Google para empreendedores, que existe desde junho de 2016 e está presente hoje em 6 cidades do mundo. Meu trabalho lá dentro é desenhar e executar o que a gente chama de experiências para fazer os empreendedores, fazer as startups crescerem, saírem do ponto A para o ponto B de alguma forma. Então, resolver os desafios que eles têm naquele período, naquele momento que a gente está criando o programa, o objetivo que a gente está fazendo. Cara, eu conheci o Dan, a gente estudou junto por um tempo. Então, a gente fez a mesma faculdade, depois ele trocou de faculdade. Chegou a trabalhar em algumas empresas grandes. Cara, como que foi essa jornada aí de trabalhar em marketing e de repente mudar para... Conta um pouquinho. Sofrido. Eu passei por algumas grandes empresas no começo da carreira e logo comecei a estudar. Então, desde o primeiro ano da faculdade eu trabalho. Comecei trabalhando no Eletropaulo, aí passei para... Sério? Sério? Não sabia, cara. Meu primeiro emprego foi no call center. Nossa. Pelo menos não foi eletricista. Não era. Mas atendia cliente reclamando de luz faltando, corte de luz, ameaça de morte. Nossa. Bacana call center. Sem contar que era um ambiente com 200 pessoas, 180 mulheres. Bem agradável. Positivamente? Não, claro que não. Depois de 180 mulheres numa sala, juntas, estressadas, atendendo ligação de gente puta. Não é fácil. Eu depois fui pra Nestlé. Não, mentira, fui pra Associação Brasileira de Logística. Aí depois fui pra Nestlé, depois fui pro Santander. Depois fui pra uma consultoria de TI. Aí fui pra P&G. Teve um private banking antes, esqueci. Até chegar numa comercializadora de energia elétrica, até eu começar a empreender. Isso tudo em quanto tempo? Quase 10 anos, 7 ou 9 anos. Quase 9 anos. Até eu começar a empreender 9 anos. Cara, como que foi essa mudança aí de carreira, cara? De ter passado por um monte de lugar incrível como por exemplo a própria P&G, e aí do nada você fala, cara, quero empreender Eu tinha passado quando eu passei pelas grandes empresas, tipo, a maioria das vezes que eu estive lá, era aquela coisa comum de entrar num espaço extremamente burocrático, com coisa muito travada. Dependente da empresa, fosse no banco, fosse na P&G, tinha sempre muitos processos que me incomodavam. Mas ao mesmo tempo eu tive experiências em vários setores de indústrias diferentes, em funções diferentes que eu tive em cada uma delas. Em algum momento, na última empresa que eu trabalhei, na comercializadora, eu fui chamado pelos 2 sócios que eles fundaram a comercializadora de energia elétrica. Para quem não sabe, uma comercializadora é um espaço que trade a energia elétrica. Isso é legalizado no Brasil dentro do mercado B2B, de empresa para empresa. Então, basicamente, você pode ter uma usina que faz energia elétrica na sua fazenda, por exemplo, usando o rio que tem na sua fazenda, e você pode vender essa energia elétrica para qualquer empresa, qualquer outra empresa do Brasil. A um preço mais barato do que as distribuidoras vendem, como a Eletropaulo, Light, CPFL e qualquer uma das outras. Então, esses caras tradeavam energia elétrica. Era uma bolsa de valores de energia elétrica. Nos Estados Unidos é mais comum do que aqui, mas tem um mercado grande aqui no Brasil. E eles fundaram a empresa e me chamaram, porque eles não tinham habilidade administrativa, me chamaram para montar a operação. Então foi a primeira vez que eu ajudei uma empresa a sair do zero, para começar a estruturar tudo o que deveria acontecer na parte administrativa da empresa. Eu não era sócio, fui o primeiro funcionário, mas eu entendi que eu era capaz de fazer aquilo. Eu aprendi o que era aquele processo e que eu sabia fazer aquilo. Não era como é que se diz? Não era nada mágico e também não era o meu risco. Então, bem mais tranquilo. E daí, logo depois eu saí porque tinha um amigo meu que tinha estudado comigo na PUC, que estava com uma ideia de começar a ajudar empreendedores de alguma forma. A gente foi conversar, fomos visitar a Laboriosa junto, que era um espaço que ficava aqui pertinho, na rua Laboriosa, aqui na Vila Madalena, que era um projeto sensacional do Oswaldo de Oliveira, irmão do Davi Lima, da Simpla. E que ele tinha criado uma casa, ele tinha pegado uma casa na Vila Madalena, pagado o aluguel da casa durante 12 meses e falado que era um espaço colaborativo aberto para a comunidade. Qualquer pessoa podia usar na casa. Então foi um projeto que durou quase 2 anos e que ele fez a casa se autossustentar por meio das pessoas que usavam ela. Então, as pessoas dividiam as contas da casa. E, organicamente, se auto-organizavam e faziam a casa funcionar. E eles podiam usar qualquer coisa, workshops, trabalhar, palestras, cursos, o que eles quisessem. E tudo de graça. E eu convivi naquele ambiente durante 1 mês, conheci o Oswaldo, que tinha uma visão de mundo surreal de colaboração e compartilhamento.
E dali veio a ideia que a gente queria criar, que foi a minha consultoria, que chama 7B. E a gente nasceu com o propósito de ajudar empreendedores tradicionais. Então, a gente queria ajudar mercados, o cara dono da banca, dono da padaria, lojinha, loja de roupa, todo mundo que não era profissionalizado no mercado de empreendedorismo, como poder estruturar a empresa para poder crescer, pequenas empresas a crescer. Começou com isso, aí disso de começar em evento, conhecer mais empreendedores, começar a conhecer o que era o cenário empreendedor de São Paulo, comecei a ser puxado para tecnologia. Aí nisso comecei a conhecer startups, conhecer o que estava acontecendo no cenário de tecnologia aqui em São Paulo, e daí a 7B de repente estava atendendo bem mais clientes de tecnologia do que de empreendedorismo tradicional. Começou aí, nisso veio o Drive, foi uma mudança que aconteceu meio naturalmente, então tipo, voltando na sua pergunta, foi muito natural fazer aquilo, mas ao mesmo tempo tipo, a mudança de rotina na minha vida foi um choque grande assim, naquele momento, foram uns 2, 3 meses que eu tive que entender como que era a minha vida sem ter chefe, sem ter metas que eram as minhas próprias metas, sem ter hora para trabalhar, sem ter uma rotina determinada, sem saber o que ia acontecer no meu dia seguinte, sem saber como eu ia pagar minhas contas, e aquilo foi começando a se tornar comum de alguma forma, até eu fundar a Uni, que daí veio dentro de um Startup Week em maio de 2015. Participei de um evento para que eu fui puramente para conhecer gente, fazer networking, porque tinha um time de mentores que me interessava conhecer. Acabei saindo de lá com uma startup e mais 8 sócios que eu não conhecia nenhum deles. Todo mundo desconhecido. E decidimos continuar o projeto, porque o projeto mexia com uma causa minha bem forte, que era a mobilidade urbana, de alguma forma. No auge do Haddad construindo ciclovias em São Paulo, que estava na hype ali. E daí a Uni nasceu, então eu comecei a tocar 2 empresas ao mesmo tempo. Uma que era startup de tecnologia pura e a outra que era ajudar empreendedores. E aí sim veio um baque de mudança de vida violento, que era tipo, minha vida virou a vida mais lean possível, 100% lean, era tipo economia de custo 100% e economia de hora e produtividade num nível surreal, para eu poder trabalhar em 2 empresas ao mesmo tempo, 18 horas por dia e ainda dormir. Isso virou minha vida durante quase 2 anos. Basicamente aquele negócio de evento para comer, sobreviver, gastar dinheiro e afins. Foi onde eu criei meus hacks de vida para sobreviver. Descobri onde tomar café da manhã de graça, como almoçar de graça, como jantar de graça. Se eu precisasse de um lugar para dormir, eu achava um lugar para dormir, porque no começo ainda eu estava sem casa aqui em São Paulo, eu tinha acabado de sair do apartamento e voltar a morar com meus pais, estava procurando um outro lugar para morar em São Paulo, então para poder estar aqui e não ficar gastando dinheiro no deslocamento, eu descobri como dormir. Posso contar esses hacks? Conto? Pode contar o hack. Você dividiu o carro com a família? Não dormia no carro. O café da manhã é um que eu acho mais legais, que era eu descobri que, né, já todo mundo provavelmente já fez exame de sangue na vida. Quando você faz exame de sangue, você ganha o café da manhã. Maravilhoso. Obviamente eu não fazia exame de sangue todo dia, né? Eu só ia lá e descobri que no controle era quase 0 em todos os laboratórios. Você entra, fala que vai fazer um exame de sangue, pede alguns dados, aí você senta numa espera. A hora que você senta na espera, é só você sair da espera, ir pro banheiro. A hora que você volta, você fala, já fiz o exame. Passa na salinha no café da manhã, come de graça, maravilhoso. Sempre um lanchinho maravilhoso, sempre vinha um sanduíchezinho, uma fruta, bolachinha, suco ou café. Incrível. Sobrevivi durante 6 meses. 6 meses sobrevivendo disso. Aí, obviamente, milhares de eventos que a gente sobrevivia aí comendo salgados e afins, né? Porra, todos os eventos possíveis. Sempre presente. Eu chegava aí em 15, 20 eventos por semana, assim, era surreal. E nisso vinha uma networking também, né? Tinha um ganho aí, não ia só pra comer. Tinha um ganho violento de networking. E pra dormir, né? Um dia tive obviamente alguma crise, sei lá, intoxicação alimentar, não sei o que era. Eu ainda tinha no plano de saúde, porque meu pai era funcionário público, então eu tinha plano de saúde, eu tenho plano de saúde vitalício por causa disso, que veio do governo, obrigado, mãe governo. E então eu tinha acesso ao Hospital Santa Catarina. Aí um dia eu passei mal, fui lá, na saída não pediram o meu crachazinho de volta, crachazinho de pronto-socorro. Guardei na mala, passei e ficou. Aí eu consegui entrar no hospital quando eu quero. Então eu só ponho o crachá, entro e ninguém nunca me pergunta nada. Aí você tem sofás pra dormir, internet. Nossa. Energia elétrica. Cara, você hackeou o esquema total. Hackeei a vida. Já chegava a sobreviver às vezes com 400, 500 reais por mês. Você nunca pensou em abrir uma health tech nesse meio tempo, ficar ali... Health tech com hotel. Cara, e você falou muito de eventos e tal. Eu acho que as pessoas que estão aqui estão procurando muito mudança de carreira e trabalhar como devs ou de repente empreender.
mas principalmente mudança de carreira. E eu acho que a 011 é uma coisa, cara, incrível, que todo mundo deveria participar, e eu acho que poucos deles conhecem o que é 011. Você como um dos líderes do ecossistema, poderia falar um pouquinho mais de, cara, como os eventos, principalmente te ajudaram não só com contatos, mas, cara, com... Tá, vou até contar um pouco da história da 011 de alguma forma, relacionada a mim, obviamente. Né? A comunidade de empreendedores de São Paulo, obviamente, existe desde que existem empreendedores em São Paulo, mas ela tinha vários problemas lá em 2014, 2015, que era uma falta de conexão surreal dentro da cidade. Você é uma cidade gigantesca, com vários polozinhos de startups que existiam naquele momento. E estou falando de um momento que não existia Google Campus, que não existia Cubo, que existiam poucos coworkings grandes. A Plug era o maior dele na época, no Brooklyn. Não existia nem a Plug da Rua Lisboa, aqui perto. Tinham poucos lugares de conexão e as pessoas ficavam realmente divididas. E Startup Weekends acabava sendo um evento que muita gente se conhecia, se encontrava, por exemplo. E eu comecei a perceber isso dentro desses eventos que eu ia, comecei a perceber o quanto eu fazia de networking e ficava impressionado com pessoas muito boas que organizavam coisas em São Paulo e não se conheciam. Eu ia num evento e no outro as pessoas não se conheciam. E eu falava de uma para outra e elas falavam, tipo, não sei quem é. Então, fiquei assustado. Aí foi um momento que ainda não existia nem hackathon direito em São Paulo, tinha 2 ou 3 hackathons por ano, e o maior deles naquela época era o hackathon da Fiesp, que acontecia já há 3 anos. Era de longe o maior, chegava a reunir 250, 300 pessoas no evento. Eu sou membro do CAF, do Comitê Acelera Fiesp, que organiza o hackathon desde 2013. E daí, perceber isso foi uma dor minha, que veio no começo em 2016, dentro da Campus Party, que eu reuni com um grupo de pessoas que eu sabia que eram envolvidas ali com vários eventos no sistema, e a gente conversou com o que a gente deveria fazer para tornar São Paulo uma cidade mais unida, no meio empreendedor. E começamos a fazer uma série de eventos para começar a trazer todo mundo para a mesma sala para discutir. Pessoas que estavam organizando coisas, que estavam fazendo eventos voluntariamente ou não, mas que agregavam muito para a comunidade empreendedora de alguma forma. E daí em 2016 a gente conseguiu criar um monte de conexões numa série de eventos que a gente fez e começou a mudar um pouco o cenário de colaboração. As pessoas começaram a se conhecer, entenderem que eles não eram nem competidores, nem inimigos e que ninguém ali era mal intencionado e começaram a fazer coisas juntos. Então foi bem legal isso acontecer. Até que chega 2017, só para vocês entenderem, eu já estava envolvido numa série de eventos em São Paulo, então eu já organizava o Startup Weekend, eu já era o líder do capítulo do Creative Morning em São Paulo, posso falar mais dos eventos depois, eu já era voluntário do Silicon Drink About e já estava organizando outras coisas que não tinha nome ali de alguma forma, dentro da comunidade. E daí em 2017 veio o momento do case que surgiu o nome da 011 em si, que não existia até então, que isso foi outubro, setembro de 2017, e a galera se identificou com o nome de alguma forma, todo mundo que mora em São Paulo e empreende, não necessariamente é paulistano, até porque a maioria dos empreendedores, na minha visão, não é paulistano, e veio uma união muito forte da galera em relação a um nome ali, assim, muito bacana. E daí, em 2018, tudo que aconteceu de nome, de galera se reunindo, coisa acontecendo, você se identificar como 011, você chegar no ambiente e falar, eu faço parte do 011, e as pessoas reconhecerem aquilo, foi um movimento bem bacana. Então, a 011 eu diria que a gente pode chamar de um movimento. Ele representa a comunidade de São Paulo, mas não é uma instituição, não é uma empresa, não tem CNPJ, não tem dono, não tem um comitê, não tem nada que lidera aquilo de forma estruturada. São as pessoas que fazem parte da comunidade e querem continuar ajudando outros empreendedores a vencerem, a terem sucesso de alguma forma. Então, todo mundo que está trabalhando em cima disso, é parte da 011 e todos os empreendedores são parte da 011 também. Queria até fazer uma conta nisso. Você falou aí de várias coisas, então, cara, não sei se chegou a mencionar o TED, mas você falou do Creative Mornings, do Silicon e afins. E eu queria falar um pouquinho de give back, talvez, porque, assim como você, eu sou voluntário de algumas iniciativas e eu acho que isso pode abrir muitas portas, principalmente para quem é novo dentro do ecossistema empreendedor, cara, quem é um dev que está chegando agora e tal. Então, cara, como o give back pode influenciar a sua vida, sabe? Por que você toca todas essas iniciativas e se você tem algum ganho pessoal nisso e como isso te ajuda, sabe? O que te faz estar em 1 milhão de projetos juntos, além do Google Campus, além de ter tempo para ir em eventos, além de tudo isso. Tá. Em 2015, que foi esse meu momento de começar a empreender meu primeiro ano inteiro, eu percebi o valor que tinha eu ir nos eventos e conhecer pessoas. Então, eu ia sempre em eventos que tinham algum conteúdo que me interessava, mas também que tinham pessoas que me interessavam e que eu queria conhecer de alguma forma. Então, eu sempre tinha um objetivo quando eu ia num evento, não era aleatório. E daí, nisso, eu comecei a fazer networking. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que o networking maior
vinha sempre para quem organizava. Era esse o ponto. Então, sempre quem estava liderando os eventos, de alguma forma, o networking centralizava naquela pessoa, não? Porque vinha tudo, seja online ou presencial, no momento do evento, as pessoas queriam conversar com quem estava organizando, queriam saber quem era aquela pessoa, por que estava fazendo aquilo, de onde construiu aquilo, o conteúdo, tinha 1000 motivos. Essa percepção minha me trouxe para, quando eu entrei em 2016, falar, ok, eu preciso começar a me envolver com outras coisas. Eu já tinha organizado essa em 2015, em outubro de 2015, estava em educação, que é o primeiro evento que eu organizei, e o networking gerado por eu estar liderando aquele evento foi surreal, assim, surreal. E naquela época eu estou falando de, tipo, tinha acabado de ser fundado o Cubo, foi o primeiro evento do Cubo, inclusive, o Startup Weekly. E daí só nisso de fazer esse evento eu conheci todas as startups que estavam dentro do Cubo, todos os fundadores, gente grande, Gustavo Caetano da Sambatec, por exemplo, que foi uma das primeiras startups a ficar no Cubo, o próprio Flávio Pripas, Romero Rodrigues, todo mundo que estava ali no começo do movimento, além de vários outros nomes de educação que me interessavam muito, como Sasaki da Geek, Marco Fishman da Descomplica, e conheci todo mundo só porque eu estava organizando um evento. As pessoas queriam falar comigo, e sem saber nem quem eu era. Então isso foi bem bacana. Percebi o valor daquilo, e daí em 2016 comecei a me envolver em outros eventos. Eu entrei no Clinical como voluntário, puxei o Creative Mornings para mim, junto com a Mari Camardelli, que liderava comigo, e comecei a ver de novo o ganho que aquilo tinha de todas as pontas. Então eu ganhava por networking, as pessoas ganhavam porque a gente estava entregando conteúdos incríveis, sempre de alguma forma, ou eventos incríveis, como o caso do Clinical que não tem conteúdo. E as próprias pessoas que a gente conseguia conectar, o palestrante, o mentor, não importava o evento, também acabava ganhando nesse processo. Então percebi o quão bom era fazer um evento voluntário, que não tinha fins lucrativos, porque sempre você tirava o peso de ter uma função de dinheiro ser gerado naquele evento, e todo mundo que se envolvia no evento entendia que você estava fazendo aquilo de boa vontade. Então, na hora, todo mundo entrava num evento desse desarmado, o que é muito melhor do que você entrar num evento e estar pagando e sabe que tem alguém ganhando com aquilo. Então isso era bem bacana. E daí a conversa flui naturalmente, as pessoas sabem que você está ali por uma boa intenção. Basicamente foi por isso que eu comecei a fazer tudo isso, e o ganho até hoje, e o motivo de fazer isso é saber que eu estou ajudando a comunidade de alguma forma, entregando alguma coisa. Eu evoluí isso depois em 2017 para uma compreensão de que fazer eventos e trazer mais voluntários para ajudar a fazer esses eventos me trazia um segundo ganho, que era formar novas pessoas capazes de fazer isso, capazes de gerar eventos, gerar impacto e serem líderes de comunidade, como você é hoje também. E um terceiro ganho que sempre continuou de fazer mais network. Eu continuo sendo uma pessoa que sou procurado constantemente por parceiros, por marcas, por empreendedores, fundadores grandes, e portas continuam sendo abertas porque eu estou fazendo aquilo. Então é muito legal você chegar num Nubank da vida, por exemplo, para negociar com os fundadores, falar que você quer levar um evento como o Drink About lá para dentro, e eles perguntarem o que você ganha com isso. Nada. Eu vou ganhar junto com todo mundo aqui, porque eu vou fazer um evento dentro do Nubank, vai ser muito legal, eu vou ter um network envolvido, vocês vão ganhar porque eu estou levando as pessoas para dentro do Nubank para conhecer o espaço e se conectarem com vocês de forma física, que não é normal. A marca ganha por estar apoiando a iniciativa da comunidade, e todo mundo que vai no evento ganha para poder se conectar com vocês, se conectar com a gente e poder conhecer o Nubank de dentro. Então, na hora que você conversa com os fundadores, eles olham e falam, mas a pergunta vem de novo, o que você ganha com isso? Eu falo, juro que nada. Qualquer dinheiro não vai passar por mim e a transparência vai existir pra vocês entenderem que isso não acontece. E daí a gente começa a negociar de fato e, totalmente desarmado, portas abertas. Isso acontece em todos os eventos que a gente organiza. Isso é bem bacana. Cara, eu acho que todo mundo sabe, eu viajei 5 anos, então quando eu voltei pro Brasil, eu voltei meio que, assim, zerado. Assim, cara, sem contato, sem nada. E aí eu acho que muito do trabalho voluntário que eu fiz, assim como o Dan falou, muito do trabalho voluntário que eu fiz me ajudou muito na minha carreira. Então, por exemplo, hoje eu só trabalho na Levagum, porque, cara, a gente rodou um evento aqui que era o Silicon, e calhou que o Mathieu estava precisando de alguém para entrar no lugar dele da operação. E é muito legal quando você, a 011, só para explicar melhor, assim como tem o Silicon Valley ali em São Francisco, a 011 é a comunidade de empreendedores de São Paulo. E tem 1 milhão de eventos, cara, 1 milhão de eventos, coisas muito legais. E eu acho que uma coisa que me agregou muito é que as pessoas dentro da comunidade empreendedora são muito legais. Cara, é todo mundo muito aberto. Então, hoje, parte dos contatos que eu tenho foi de participar dos eventos e de organizar os eventos. Cara, isso me abriu muitas portas. E aí, fazendo essa introdução, eu acho que networking é uma das coisas que é essencial para os empreendedores, mas eu acho que é um conjunto de coisas.
da sua experiência lidando com startups dia a dia, sendo Startup Weekend ou sendo trabalhando no Google Campus ou coisas do gênero, cara, quando você vê um empreendedor que acabou de chegar lá, cruzão, cara, quais são os pontos que você acha que ele tem que trabalhar para aumentar as chances dele de sucesso, assim, além do networking, que é uma coisa que abre super portas, assim. Só complementando a sua parte do networking, acho que é uma coisa bem importante. Networking é essencial até para quem não está empreendendo. Isso eu acho essencial para qualquer pessoa, inclusive você sair da sua caixinha de trabalho, do que é a sua rotina, e dedicar tempo da sua vida para ir em outros lugares, conhecer outras pessoas, porque isso te mantém portas abertas para o resto da sua vida. Tipo, se você se manter sempre dentro da sua empresa fazendo o que você faz, só conhecendo pessoas ali dentro, você limita a sua vida dentro de um ambiente comum. E nunca mais, e no momento que você precisar, seja porque você quer mudar o rumo da sua carreira, ou mudar a sua vaga, ou mudar a sua vida, ou porque você foi demitido, você não vai ter opções. Se você tiver network, você sempre vai ter opções. Você vai ter pessoas para ligar e falar, cara, estou procurando outra oportunidade, estou não sei o quê, como é que está a sua vida agora, o que você está fazendo? Sempre vai ter gente para conversar. Isso é bem importante. E continuando na sua pergunta, eu diria que assim, cara, para o empreendedor que está começando, que começou a jornada agora, eu digo que o caminho que eu segui ali no comecinho de se envolver, participar de uma caralhada de eventos logo de cara e de forma bem imersiva, foi essencial, não só pelo networking, mas por acumular um monte de conteúdo, de conhecimento que eu não tinha. E obviamente um evento, na maioria dos eventos pelo menos, você acaba aprendendo os conteúdos de forma superficial, mas você começa a entender principalmente aquilo que você não sabe, de fato que você não sabe. E daí você começa a entender, ok, onde eu preciso me aprofundar nisso tudo que eu estou vendo, para poder me tornar uma pessoa um pouco mais completa. Porque a partir do momento que você vira um fundador, você nunca vai ser só uma coisa. Ou eu sou excelente de vendas, então eu vou virar um fundador e minha função aqui na startup vai ser vender. Não. Vai ser vender, vai ser cuidar das contas, vai ser contratar pessoas, vai ser ver se o marketing está funcionando, vai ser substituir a operação. Quando o teu sócio ou o teu sócio ficar doente, você vai entrar no que a pessoa faz. No final do dia, a sua questão é resolver problema, e à medida que a sua startup cresce, a sua empresa cresce, só mudam os problemas, aumentam e mudam. Então, tipo, num dia você é o cara que está vendendo, passam 6 meses, você contrata alguém de vendas, você cresceu, você contrata alguém que sabe vender melhor que você, aí você já não é mais a pessoa que vende, aí você é a pessoa que toca o marketing. E você precisa aprender outra coisa, você precisa aprender como gerenciar marketing. Então, tipo, você tem que ser muito completo quando você é um fundador. Nunca, de novo, completo não significa saber 100% de tudo, significa saber conversar sobre tudo. Então, quando eu comecei a empreender, por exemplo, eu precisei aprender o mínimo de programação para poder conversar com o desenvolvedor que eu tinha no meu time. Para falar o mínimo da mesma língua que ele. Primeiro, para ele não me enganar. Segundo, para ele não mentir para mim. Terceiro, para poder direcionar um pouco o trabalho do cara. E terceiro, para saber como contratar. Como ir atrás de novos desenvolvedores. Porque eu não tinha um líder técnico. Não tinha um cara que sabia contratar também. Então, essa é a primeira coisa que eu falo de longe, é acumular conteúdo. Então, tipo, eu lia livro pra cacete. Eu via muita coisa online. Eu me conectei com um monte de gente que sabia muito mais coisa do que eu nesses eventos, que podiam me ensinar coisas, e eu fazia milhares de perguntas para as pessoas, e comecei a assistir, tá aí uma dica muito boa, comecei a assistir Shark Tank, desde a primeira temporada, Shark Tank americano, desde a primeira temporada. Baixei todos os episódios e comecei a assistir em inglês, porque não tinha nada legendado, não tinha legenda, ninguém conhecia Shark Tank do Brasil. E fui assistindo. Desculpa, senhora, foi isso. Porque não tinha. Não que entendia tudo, mas você entende. Mas é surreal o ganho de aprendizado que você tem ali de ver o que os investidores perguntam para o empreendedor. Você começa a entender o que o mercado está querendo saber de um empreendedor. E o Shark Tank é legal porque não é só tecnologia. Aparece empreendedor de tudo lá. De hambúrguer, de roupa, de produtos estranhos, de tecnologia, vinha tudo ali. Então é bem bacana você ver essa comunicação dentro do programa, que era bem realista, assim. E no momento que comecei a conhecer investidores no Brasil, eu vi que era realmente bem realista. Só que talvez até um pouco menos agressivo no Brasil do que é lá. Então isso foi, acho que foram as 4 coisas que foram extremamente valiosas para mim nesse comecinho, e que eu recomendaria, que foi um aprendizado mil, assim. Cara, e você... uma outra coisa. Se manter próximo de outros founders que estão no mesmo estágio que você. Se manter extremamente próximo, o tempo inteiro. São as pessoas que têm as mesmas dores, só que talvez em momentos diferentes. Então, enquanto uma startup está se fudendo com o marketing, a outra se fudendo com a venda, e vocês vão se encontrar para trocar ideia. Aí você vai falar, cara, eu estou tendo desafio com o marketing. Não, o meu marketing não é resolvido, a gente fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas as minhas vendas estão fodidas. Porra, com ele a gente conseguiu resolver de tal forma, não sei o quê. Então, esse tipo de troca é extremamente valiosa, e no final do dia, como empreender é muito solitário, ter alguém para dar um abraço é sempre bom.
Sempre muito. Cara, a coisa que mais empreendedor mais precisa é abraço. É por isso que todo mundo vai sexta-feira no Blink About. Exatamente. Eu imagino que você deva lidar com muitas pessoas que nunca empreenderam. Ou por causa de N coisas. Você tem uma experiência muito legal porque, cara, você passou da Procter, mega multinacional, gigantesca, milhões de clientes e TTO, para ir para o Bully, cara, era tipo você, 8 sócios, você teve que aprender a lidar com, de repente, esse novo cenário e 8 sócios e tal. Cara, como que é ter 8 sócios? A primeira pergunta, imagino que não deva ser uma coisa muito fácil. E depois disso, cara, quais foram, sei lá, você teve alguns choques, assim, de mindset mesmo, de repente, numa multinacional, alguma coisa demorava muito tempo para ser feito, cara, numa startup, você tem que dominar as paradas, cara, você teve uma curva de aprendizado muito grande, de repente, para eles que estão, como que eles podem diminuir essa curva de aprendizado, sabe? Sim. Primeiro de tudo, ter 8 sócios é horrível, péssimo, tipo, a pior coisa que eu fiz na vida, mas o que aconteceu, e um mês depois já não eram mais 8, eram 5. Então foi tipo, quase imediato, a gente sabe, tipo, foi muito bom porque assim, eu tinha tido um mínimo aprendizado no passado empreendendo, que eu tentei fundar uma empresa de eventos tradicional, durou pouquíssimo tempo, a gente quebrou, e daí eu já sabia que assim, tipo, não era brincadeira, era o mínimo que eu sabia, que não era brincadeira, e logo que a gente sentou as primeiras vezes para conversar, os 9 sócios, né, comigo eram 9, sentou os 9 para conversar, eu e tinha um outro cara que também tinha tido um pouco de experiência empreendendo, já botamos na mesa e falamos, cara, isso aqui não é brincadeira, não é um projeto de escola, e ninguém vai levar isso aqui nas coxas. Então fica quem sabe que vai ser sério, que vai ser levado como uma empresa séria, não é brincadeira. Não quero que vocês dediquem 1 hora do seu fim de semana para a empresa. Se eu vou trabalhar 8 horas por dia por isso, eu espero que vocês se dediquem o máximo possível, caso vocês queiram manter outro emprego também. E eu também tinha uma outra empresa, então ninguém podia argumentar comigo. Se eu estou trabalhando 8 horas em uma e 8 horas em outra, ninguém vai falar para mim que é impossível. Ou você se dedica ou não vai rolar. E daí, nisso, um mês depois, 4 já tinham ido embora. Entenderam que não era aquilo, não ia dar para eles e saiu fora. Dos outros 5, um ainda ficou com a gente mais 6 meses, até a vida dele consumi-lo, porque ele era um cara que a gente tinha 3 pessoas em posições estratégicas, né? Então, dos 5 sócios que ficaram, dos 5 sócios que ficaram, um deles estudava no INSPER, e ele era um bolsista do INSPER, que não sei se vocês sabem como funciona a bolsa no INSPER. A bolsa no INSPER não vem do colégio ou de um fundo do governo, algo do tipo, ou financiado pelo próprio aluno. A bolsa do INSPER vem de um dos patronos do INSPER. Então você tem que convencer um patrono do INSPER a te bancar durante os seus 4, 5 anos de faculdade. E no caso desse sócio, o patrono dele era o Marcel Telles, um dos 3 um dos fundadores do Banco Garantia. Jorge Paulo Lemann, Beto Secupira e Marcel Telles. Ele era bancado pelo Marcel Telles e a cada 6 meses ele tinha uma reunião com o Marcel Telles para provar que ele era um bom aluno. Então, tipo, era bom pra gente que ele continuasse estudando e com relacionamento com esse cara, obviamente. O outro era um cara que era do Itaú, e dentro de um setor de projetos de desenvolvimento técnico, que tinha relação com o bike sharing, que nos interessava muito para a gente poder ter acesso ao bike sharing, que fazia parte da nossa construção de produto da Uni. E o terceiro, que era esse cara que acabou saindo depois, ele trabalhava dentro da Vivo, que tinha um projeto de bicicleta naquele momento, que nunca foi para frente, mas estava envolvido. Ele era Telefônica Vivo, na verdade, ele respondia para a Telefônica na América Latina, e a Telefônica tem a Wayra, que naquela época era uma das melhores aceleradoras, ainda é, mas naquela época era uma das poucas que existiam no Brasil. Então a gente teve um acordo comum de sócios que era importante eles ficarem nas empresas pelos contatos. No final ele acabou saindo porque ele foi alocado para cuidar de uma operação no México, teve que se mudar e fudeu, não tem mais o que fazer. Então isso do sócio foi difícil assim, no começo, mas foi muito legal porque a gente conseguiu alinhar, o fato de não se conhecer e não ter amizade foi até melhor, porque a gente botou os objetivos na mesa e falamos o que cada um está fazendo aqui, por que a gente está aqui, o que a gente espera e qual o propósito alinhado dos 5 aqui. E no momento que a gente botou o propósito na mesa, que era conseguir construir aquilo para poder ajudar a mobilidade urbana no país de alguma forma, todo mundo se direcionou para aquele propósito. Não importava mais nenhum ego ou questão pessoal, era o propósito. Tá ali, vamos escrever um contrato societário direcionado para isso? Vamos. E o contrato foi muito claro, era todo mundo está aqui por esse objetivo em comum. A gente fez uma divisão de sociedade que não era equânime, cada um tinha uma participação baseada na experiência de vida que a gente tinha tido e o quanto de horas a gente conseguia dedicar. E o André, que era o CEO, que foi o cara que deu a ideia, todo mundo concordou que ele tinha que ter 10% só para a ideia ter sido dele. Então ele tinha 10% a mais que todo mundo, só por padrão. E daí a gente dividiu a empresa e falamos,
apesar de todo mundo ter essa divisão de participação, isso aqui só é válido daqui a 2 anos. Então, se qualquer um de nós sair antes de completar 2 anos de startup, a gente não tem direito a nada. Nada. E foi todo mundo concordou, unânime, e beleza. Então a gente sabia que se eu saísse em algum momento, não tinha nada, nada era meu. E beleza, então eu preciso trabalhar pelo bem da empresa, para a empresa sobreviver daqui a 2 anos, eu tenho a minha participação. Era basicamente isso. Então a gente conseguiu se resguardar com os sócios que não se conheciam. Foi bem bom esse acordo. Recomendo ele para muita gente, inclusive. Que é um acordo de vesting. É um termo que você consegue fazer legalmente, que só te dá direito à participação acionária da empresa depois de algo que os sócios acordarem. Pode ser metas, pode ser tempo, pode ser uma entrega específica, tanto faz. E é bem comum ser feito isso com desenvolvedores, inclusive. É bem comum. Se o desenvolvedor entra, ele é atrelado dentro de um projeto e uma entrega específica. Se ele não entregar aquilo, ele não tem nada de direito na empresa. Isso é bem bom, porque é comum a gente não saber contratar desenvolvedores, entrar nos desenvolvedores não alinhados com o objetivo e não conseguirem entregar o que a gente espera. É bem comum. Quer outra coisa? Me perdi. Mas já que esse é o ponto, imagina que muitos deles queiram ser CTOs. E aí, uma vez que eles são formados, eles vão receber algumas propostas. Eu imagino que... Eu não saberia, na verdade, falar quais critérios você acha que eles deveriam olhar dentro de uma startup para falar, cara, essa startup que eu devo realmente investir meu tempo e condições para talvez desenvolver um melhor projeto, ter um melhor futuro ou que eu me dê melhor com o time, sabe? Na condição eu vou ser o próximo CTO, supondo, o que você aconselharia para eles conversar com as pessoas ou indicadores ou coisas do gênero para saber se aquele é um projeto que realmente vale a pena você participar ou não? Cara, pra mim, eu vou falar primeiro do meu aprendizado quando eu decidi continuar com a Uli, principalmente. No caso da 7B, foi um propósito em comum ali que a gente conversou, no mesmo momento a gente viu que estava alinhado e seguimos em frente. Então foi muito simples, eram 2 sócios, o meu outro sócio tinha uma outra empresa também, então era bom porque ele tinha uma vaca leiteira que dava tranquilizava ele e ele conseguia ajudar a gente com a empresa. No caso da Uli, que eram pessoas que não se conheciam, o que me direcionou para continuar ali e falar, cara, vou dedicar mais tempo meu para outra empresa e vou tirar tempo da primeira empresa de alguma forma. Então foi uma escolha muito consciente de falar por quê. E daí a primeira coisa foi, de longe, o propósito. Isso aqui faz sentido para mim, mas obviamente não é suficiente. E daí eu olhei para o time. Obviamente eu olhei para o time de pessoas que estavam em volta de mim. E no começo eram as 8 pessoas e na minha cabeça as 8 pessoas não eram úteis. Então aquilo claramente não funcionaria. E por isso que a gente pressionou, porque a gente queria que as pessoas saíssem, e saíram, sem ninguém brigar. A gente não pediu para ninguém sair, a gente só pressionou e as pessoas saíram naturalmente. E quando sobraram, os sócios que sobraram eram exatamente os sócios que eu esperava que sobrassem. Então isso foi muito bom. E quando eu olhei para os sócios, eu vi uma coisa que era muito importante, que era, todo mundo ali era complementar, eram experiências de vida muito diferentes, com expertise muito diferentes, e o CEO, principalmente o André, era um cara que, ele era a Uli. Todo mundo olhava para ele, ele representava o que deveria ser a empresa. Era muito claro. E detalhe, ele era a segunda pessoa mais nova da equipe, ele tinha 23 anos, e unanimemente nós decidimos que ele deveria ser o CEO. De tanto que ele representava esse propósito, era a vida dele. Era o cara que andava de bicicleta absolutamente todos os dias. Era o cara que tinha a dor, era o cara que veio com a ideia, era o cara que conhecia São Paulo andando de bicicleta antes de existir ciclovias. Ele sabia falar sobre bicicleta como ninguém. Então, tipo, você olha para o cara e fala, cara, esse cara é capaz de tirar esse sonho do chão e fazer ele voar. Era muito simples eu olhar aquilo e falar, depois de uma conversa com ele, o quanto ele amava a ideia. E daí, olhava para todos os outros sócios, eu sabia que todos eles amavam a ideia também, tinha uma relação com aquilo de propósito. A coisa mais importante foi isso, olhar para eles e falar, eles são capazes de executar. Eu tinha certeza que eles eram capazes de executar. Então eu falei, então faz sentido eu continuar aqui porque eu acredito nisso. Todos os outros desafios vão ser vencidos porque a gente é capaz de fazer. Era simples assim. Eu vejo muita gente, eu vejo muito desenvolvedor, na verdade, e assim, vou até contar no caso da Uli, nos quase 3 anos de vida que a gente teve, a gente trocou o nosso CTO 4 vezes e entrevistamos mais de 100 desenvolvedores. Longo, acho que foi bem mais de 100, inclusive. Foi muita gente que a gente procurou para trazer um desenvolvedor, porque nosso desafio técnico era muito específico. A gente precisava de alguém que sabia fazer roteirização, navegação e GPS dentro de um sistema. A gente estava construindo um Google Maps do zero. E a gente não podia usar uma API pronta, porque não existia API pronta. A gente tinha construído do zero. Então isso era bem relevante. E o nosso modelo de negócio era baseado em ter uma API pronta. Senão a gente nunca ia conseguir ser sustentável. Então a gente precisava de alguém que sabia fazer isso. No Brasil tem pouquíssimas pessoas que sabem fazer isso. E daí era comum, a cada 10 desenvolvedores, 9 falavam, é fácil fazer isso.
Toda vez. Eu falava, então faz. Faz. Dava uma semana e ele falava, é mais difícil do que eu imaginava. Todas as vezes, todas. O cara começava a estudar toda a documentação do Google Maps, só para entender como o Google Maps funcionava, falava, fudeu. Na hora do desenvolvedor falava, fudeu. Aí tinha os que falavam a verdade e os que enganavam a gente, tentavam mentir, falando que não, vai dar, não sei o que, descobrindo outra forma e tal, e daí a gente já começava a olhar o desenvolvedor imediatamente. No começo a gente errou, depois a gente começou já a aprender isso rápido. Os que falavam pra gente, isso é complexo pra caralho, difícil, vem conversar. Porque daí eu sei que esse cara sabia do que ele estava falando. E daí assim, muitos desenvolvedores que a gente conversou, imediatamente vinham com uma questão de valor. Vinha com querer falar de salário, com quanto ele vai ganhar, com qual vai ser a porcentagem dele na empresa. E daí eu sei que o cara está direcionado por dinheiro. Se o cara está direcionado por dinheiro, não vai funcionar. Não vai funcionar nem fudendo. Ou não quer dizer que ninguém tem que ser pago, tá? Não estou falando que ninguém tem que trabalhar pelo sonho. Mas se você começa pensando no dinheiro, já fudeu. Já fudeu. E daí, depois, falando desse aprendizado, o meu conselho dentro da sua pergunta seria: se você quer ser CTO de uma startup ou trabalhar numa parte técnica de uma startup, você nunca vai ganhar no começo a mesma coisa que você ganharia no mercado. Você não vai ganhar, não existe isso. Não tem como. Se você cobrar isso de uma startup e a startup se desdobrar para fazer isso, você vai estar estrangulando a startup. Então você vai estar matando a própria empresa que você entrou. Então isso é horrível. Então eu diria, procura aquela startup que mexe com você, que está resolvendo um problema que mexe com você, que tem um produto que aquilo te motiva de alguma forma. E de novo, muitos desenvolvedores são motivados por desafio. O desafio às vezes é muito legal, mas o que eles estão construindo como solução não mexe com você, não mexe com o seu coração. Não vai ser suficiente. A hora que esse desafio for vencido ou mudado, porque a startup muda o foco a cada 2 semanas, você vai se desmotivar imediatamente. Então procura a startup que você sabe que os fundadores estão construindo algo muito maior do que eles e que aquilo também te motiva. Porque daí você sabe que a cada desafio que aparecer, você vai estar junto com eles, de braço dado, para tentar resolver. Se não for assim, não vai funcionar. Então o meu maior conselho é esse: procura fundadores que você conversa com o cara e você fala, esse cara me parece incrível, ele parece totalmente direcionado para resolver isso, ele não está pensando em dinheiro agora, e ele gostou de mim também, e o desafio me motiva num todo. Então é um conjunto de coisas que você tem que olhar para falar, ok, eu gostaria de estar nessa startup, seja como desenvolvedor, funcionário, seja como um CTO e um sócio. Não importa, mesmo que seja como funcionário, procura a mesma coisa. E tem uma coisa que eu falo para qualquer pessoa que vem me procurar para recrutamento, para falar sobre recrutamento. Na hora que você está numa entrevista de emprego ou de sócio, não importa qual entrevista seja, você também está entrevistando outra pessoa. A pessoa também está interessada em você. Faça milhares de perguntas. Milhares. Pergunta tudo que você tiver dúvida sobre a empresa, sobre a pessoa, sobre o sócio, sobre tudo. Como é seu time, como vocês trabalham, o que vocês estão vendo no futuro. As mesmas coisas que a pessoa te pergunta, cara, como você se vê daqui a 5 anos, aquela pergunta básica. Se a pessoa te fizer essa pergunta que eu acho escrota, pergunta de volta a mesma coisa. Como você se vê daqui a 5 anos? Pergunta de volta. A pessoa nunca vai falar que você nunca vai deixar de te contratar por isso. Pelo contrário, ela vai te respeitar pelo seu nível de interesse no que eles estão fazendo. Maior dica que eu dou. E assim, metade das minhas contratações, das vezes que eu fui contratado, é porque eu fui essa pessoa, que provoquei e perguntei de volta. E no campus foi exatamente isso. Quando eu tinha falado para mim mesmo em 2015 que eu nunca mais voltaria para uma empresa grande. Não importasse qual empresa grande fosse. Quando veio o Google tentar me recrutar, falando sobre o campus, eu falei, o campus tem a ver comigo, porque não é o Google, é o campus, é para fazer algo que eu já estava fazendo, que era ajudar empreendedores, então vale a pena conversar. Quando eu cheguei para conversar com as 3 pessoas que são os heads do campus, eu entrevistei eles mais do que eles me entrevistaram. Até porque o diretor do campus é um cara que veio da política, ele era secretário de governo de Minas Gerais, e para mim, trabalhar com política, que eu já tinha trabalhado no passado, era tipo, nem fudendo, trabalhar com político. Então, eu entrei na sala e perguntei para ele, por que você está aqui? Qual o motivo de você estar no campus? Na hora. E a gente começou a conversar em cima disso. Começamos a conversar de políticos. Porque eu conhecia milhares de políticos, ele conhece milhares de políticos, começamos a trocar ideia para entender como tinha sido a vida dele no governo, por que ele estava lá, e assim foi. Enfim, estou me enrolando aqui. Mas o ponto é, conversem com as pessoas, entrevistem as pessoas também. É assim que vocês vão saber se é aquela pessoa que você vai trabalhar ou não. E principalmente, às vezes no caso de um desenvolvedor, é comum você às vezes ser entrevistado pelo CEO e não pelo CTO. Peçam para ser entrevistados pelo CTO. Conheçam quem vai ser o líder técnico de vocês. Porque no final do dia, é a pessoa com quem você mais vai aprender e é o que o desenvolvedor mais precisa. Vocês veem isso aqui no Levagum com certeza. Bom, antes de entrar na sua fase do Google Campus, só queria fazer uma ponderação e uma contra-pergunta. De fato, desenvolvedores não escolhem o maior salário. Tem um relatório da Revelo que 63% das vagas ocupadas é por identificação com a cultura e com o propósito da startup. Então, você vai investir meu tempo, eu
eu quero estar num lugar que eu me identifico com as pessoas, com a cultura corporativa e com o propósito daquela startup. Até porque o seu job description vai mudar absurdamente cara, diferente se você trabalhar numa grande empresa, que você vai ter o mesmo trabalho por 6 anos, você vai aumentar a complexidade. Na startup, o seu trabalho muda de 2 em 2 semanas. Você vai trocando conforme forem os skills. Só para fechar o ponto da Woolly, só para introduzir, a gente não chegou a falar exatamente o que era a Woolly. A Woolly é um Google Maps, a grosso modo, é um Google Maps de bicicleta. Um Waze de bicicleta. Então, cara, me corrija se eu estiver errado, mas você podia pegar o melhor caminho para bicicleta, considerando ladeiras e coisas do gênero. Eles estavam querendo criar rota customizada para ciclista. A grande diferença do que é o Google Bike hoje, né, o sistema de roteamento do Google Maps de bicicleta, é que eles estavam construindo rotas para cada tipo de pessoa. Então a gente pensava em 4 questões, eram 4, 3? Eram as 3 questões de rota, que era topografia, segurança e velocidade. Em seguida, você é homem ou mulher. E a terceira coisa que era, qual o seu nível de experiência como ciclista? Estou começando agora, já ando há um tempinho, ou sou experiente andando de bicicleta na cidade. Então, considerando esses 3 quesitos, a rota que você receberia era diferente da rota que ele receberia, que era diferente da rota que ela receberia. E tudo isso a gente fez num processo de validação violento para entender o que cada tipo de pessoa queria. E chegamos nas maiores grandezas, que eram essas 3 coisas. Cara, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que vocês nunca chegaram na Saúde oficialmente. Mas eu acho que das startups que eu conheço, vocês foram as que começaram na mídia. Cara, toda semana tinha startup, aplicativo incrível, lança rota de... Isso foi por muito tempo, não é que foi tipo, primeira semana, isso foi por muito tempo. Cara, Exame, não sei se foi na Exame, mas cara, foi grandes portais e afins. Cara, como isso aconteceu? Tipo, vocês conseguiram manter aí um tempão, sair na mídia e um buzz e coisas do gênero e o aplicativo nem existia de fato, então... Muita mentira, né? Não, tô brincando. A gente até chegou a lançar o aplicativo em versão beta, foi o máximo que a gente chegou. A gente fez um crowdfunding no final de 2016, nós lançamos R$43 mil e foi o que pagou a fase final de desenvolvimento quando a gente conseguiu o nosso penúltimo CTO. E lançamos uma versão beta que chegou até uns 800 usuários, que era o que a gente precisava ficar em beta durante um tempo, com usuários usando constantemente para poder chegar no nível de machine learning que as rotas iam de fato ser customizadas para cada tipo de pessoa. E foi nessa etapa que a gente parou. A gente estava nesse teste, e aí perdemos o CTO, conseguimos outro, entramos numa aceleração, foi a Ace, e daí dentro da Ace a gente perdeu o CTO pela última vez, daí o CEO, que era o André, que era o cara que estava full time há quase 3 anos, falou, não dá mais para mim, eu não aguento mais ficar procurando desenvolvedor e passando por esse ciclo infinito o tempo inteiro. E daí ele decidiu parar a empresa. Ela continua no ar, vocês conseguem entrar no site ainda e olhar, mas nesse momento está morta. E voltando para outra pergunta, cara, a gente nasceu num momento muito hype. Então, a Woolly nasceu exatamente 2 meses antes do Google inaugurar o Google Bike no Brasil. Então, a gente estava falando de uma coisa que não existia. E a gente estava falando de bicicleta, de mobilidade urbana, com o Haddad prefeito, falando de mobilidade urbana para todo lado também. Então, as mídias queriam a pauta da mobilidade urbana. Para eles era interessante a pauta da mobilidade urbana. E em algum momento a gente aprendeu como se comunicar com a mídia. Foi basicamente isso, a gente aprendeu como falar com eles. E daí aconteceu o oposto. Chegou um momento que a gente começou a negar entrevistas e matérias, porque a gente não queria mais sair na mídia, porque o interesse era muito grande, e a gente percebeu que a gente estava perdendo CTOs por isso. A gente era muito famoso. E daí, como a gente era muito famoso, as empresas ficavam olhando pra gente, a gente tinha um CTO, de repente eles olhavam e falavam, opa, um CTO. Vem cá, um CTO bom, né? CTO bom, exato. E daí todos os nossos desenvolvedores são perdidos pra isso. O cara entrava com a gente, ficava alguns meses e vinha uma oferta surreal. A gente perdeu o nosso segundo CTO, a gente perdeu pra uma oferta, milionária, em Londres, o cara foi trabalhar no Citymap. Ele recebeu uma proposta na casa da dezenas de milhares de libras para se mudar para Londres e trabalhar no Citymap. Então, a mídia nos atrapalhou muito, assim. Mas era assim, todo mundo ali estava começando a empreender, a mídia vinha e a gente falava, ok, não custa nada. Uma entrevista aqui, matéria ali, era jornal da Globo, saímos no Conta Corrente, saímos na PEGNI, Exame, aí aparecemos como uma das 20 startups mais sexys do Brasil em 2016. Como? Não sei, tenho a menor ideia. Não, e era surreal, porque o único lado positivo disso, tinha 2 lados positivos. Um era, provava o nosso valor, porque depois que a gente saía numa matéria, vinha um fluxo de acesso no site enorme, então mostrava o quanto as pessoas estavam interessadas naquilo, e vinha, milhares. Era, teve uma matéria que eu nem lembro qual foi, mas que apareceu, 4.000 acessos diários no nosso site, de uma vez, assim.
E a galera entrava, via que não estava disponível, não se contentava e mandava um e-mail. Quando vai estar disponível? Tipo, chatos ainda, exatamente. E mandando mensagem. Isso aí, E a gente criou muitos fãs disso daí, gente que desde o primeiro dia mandava mensagem pra gente perguntando: e aí, quando lança? E aí, quando 3 anos depois? E aí, quando lança? Mas cacete, a pessoa não some. E daí tinha um outro lado positivo que era, quando a gente saía na mídia, as empresas vinham atrás da gente. E a gente começou a descobrir vários modelos de negócio possíveis que a gente não tinha a menor ideia. Então, tipo, o caso mais surreal, por exemplo, 3M entrou em contato com a gente. Aí beleza, vamos conversar. Vamos conversar com o cara numa reunião, era só o cientista-chefe da 3M. O cara tinha vindo de Sorocaba para conversar com a gente. Eu falei, brother, você entendeu que a gente não tem produto ainda? Ele, não, entendi. Eu falei, pô, você entendeu, você tá aqui ainda. Beleza, ele falou, o que você quer? O que você espera da gente? Ele falou, não, a gente vai lançar em breve uma linha das nossas fitas coloridas, iluminadas, aquelas que tem nos caminhões, sabe? Você ilumina o caminhão e fica aquele negócio colorido. Para bicicleta, para proteger os ciclistas. E a gente quer que você seja nosso canal de vendas. E daí a gente divide porcentagem de vendas com você. A gente nunca imaginou. Total modelo de negócio surreal que a gente não imaginava, que não estava no nosso radar. E a gente falou, legal, quando a gente lançar, a gente avisa. Ele, legal, tá aqui meu cartão. Continuar conversando. Então, tipo, isso aconteceu muito. E ainda vinha gente que achava que a gente era concorrente, já tinha coisa lançada, vocês estão fazendo. Mas assim, a gente conheceu todos os players, todos os players de mobilidade urbana do Brasil a gente conheceu. Falamos com o diretor do Uber no Brasil, falamos com o Cabify, fomos conhecer, quando veio o CEO do Waze do Brasil, a gente conheceu o cara, né? Eu nem era do Google ainda. Veio o Itaú, veio falar com a gente, a Luciana, que é a mina que toca o bike sharing. Os caras que hoje controlam o bike sharing, mas que antes eles só tinham os bicicletários, o secretário da Paulista e do Lago da Batata e o Novo do Paraíso, era deles, é uma empresa super legal, que depois conseguiu fazer um acordo com o Itaú junto com a gente. O acordo era um acordo conjunto, que era a gente, eles e o Itaú, e a gente não conseguiu lançar e eles assumiram a operação. Então, mas era para ter sido nossa a operação do aplicativo. Então, todas as pontas de business foram fechadas por causa da mídia. A gente tinha tudo rodando bonitinho, menos um CTO. Consegui finalizar o aplicativo. Rodar. Nossa, era muito sofrimento. Era insano. Cara, agora partindo para o período da sua vida do Google Campus, cara, como coordenador de programas lá, eu imagino que milhões de startups que devem passar ali por dia, tanto no espaço mesmo do Google Campus, quanto aquelas que querem tentar participar do programa do campus e coisas do gênero. Cara, o que você acha que faz uma startup talvez ser aceita no programa e o que não faz? Assim, tipo, meio que move vocês a olharem e falar, cara, aqui tem um bom time, aqui talvez tenha um bom modelo de negócio e coisas do gênero, sabe? Cara, no campus a gente depois estamos indo para o nosso 4º programa de residência, né, que é o nosso maior programa, é o programa mais importante que a gente tem. E depois desses 3 programas que a gente fez, na verdade depois do segundo a gente começou a entender já o que a gente era bom e o que a gente não era como um programa que ajuda startups. E a gente descobriu que assim, nossos maiores ganhos eram quando a gente tinha times relativamente completos, digamos assim, num nível de maturidade bom, founders que não eram completamente maturos, e eu digo maturos dentro do meio empreendedor, pessoas que nunca tinham empreendido ou que não têm a menor ideia do que estão fazendo ainda. E startups que já estavam num ponto de curva, que eles estão num momento que assim, está começando a ficar claro que o mercado entende o produto deles, mas eles ainda precisam de uma ajuda para poder fazer o crescimento que está assim virar um crescimento gigantesco e acelerado. Então, a gente geralmente pega eles aqui nessa curvinha. Imagina um gráfico, né? Imagina que o cara está aqui crescendo aqui embaixo e a curva tem que vir para cá. Quando ele está nessa baixinha aqui da curva, é o momento que a gente gosta de pegar o cara. Porque a gente sabe que a hora que ele entrar no campus, a gente faz o cara estourar. Daí ele sai do, 100 clientes para 2.000 clientes em 2 meses. E, tipo, é nesse nível mesmo. Assim, depende se o modelo estiver bonitinho e funcionando. E se não tiver, e daí sempre tem uma nossa margem de erro ali, quem não está, a gente ajuda eles a chegar nesse nível de produto maduro para poder crescer. As coisas que a gente mais acaba ajudando no programa, e é o que a gente tenta identificar antes deles entrarem, como está a maturidade do time, porque a gente sabe que a gente vai ajudar muito o time a crescer. Então, processo de recrutamento, cultura, metas, como direcionar metas para o time, processo de feedback, que é como tornar os fundadores executivos e não mais fundadores. Então, tipo, porque a partir do momento que você chega nessa curva de crescimento, você deixa de ser a pessoa que executa, você vira a pessoa que lidera time. E você não olha mais para a operação direito. E tipo, os fundadores têm uma grande dificuldade de mudar esse drive,
porque né, é difícil. É muito mais fácil você ficar na correria executando tudo que você consegue executar porque você está na paixão pelo negócio do que ficar delegando, que é difícil pra cacete, e ensinando outras pessoas e empoderando outros líderes do seu time para fazerem as coisas por você. É bem mais fácil executar do que treinar pessoas, bem mais fácil. Então, tipo, ensinar isso, que é uma expertise que o Google sabe bem, é algo que a gente já faz muito bem também, e ensinar eles como lidar com grandes contas, como lidar com processos escalados de venda, como eles melhoram o produto, como eles constroem times de engenharia e de engenheiros muito bons para poder construir produtos excelentes. Então, o que a gente busca no final é quem está exatamente nesse estágio, quem sabe que a gente vai conseguir ter altíssimo impacto no dia a dia daquela startup. E tem 2 pontos a mais que a gente olha também que são muito importantes, que é fit cultural com a gente. Então, e eu vou dizer isso assim, talvez seja a coisa mais difícil de analisar, mas é o motivo de a gente fazer uma entrevista em vídeo, para poder conversar com as pessoas, e também o motivo de a gente pedir uma foto, que é para ver o que vem. Aquilo mostra pra gente o quanto a startup tem uma cultura legal, o time está integrado, as pessoas trabalham juntas, são colaborativos de alguma forma. Fica muito nítido quando a gente conversa com as pessoas como é essa cultura. Isso é bem importante para a gente, porque no final do dia vai ser um grupo de startups trabalhando no mesmo espaço e a gente quer que eles se ajudem mais do que a gente ajude eles. Isso acontece com frequência. É raro a gente errar essa seleção, essa parte ficou bem bom. E tem uma segunda coisa que é a diversidade. Então, times 100% homem não passa nem fudendo. Times que só tem engenheiros não passa nem fudendo, ou qualquer outra área de formação que você possa imaginar. Já apareceu startups com 4 advogados. Brother, não vai funcionar, desculpa, não vai. Já apareceu o contrário também, times com 5 arquitetas. Também não vai funcionar, não vai conseguir executar. Então, tipo, a diversidade do time como um todo é bem importante pra gente. Cara, aproveitando que você tocou bastante ponto de cultura, eu queria tocar no ponto de cultura de startups, mindset, como funciona. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, como o campus é referência nisso, dos programas. Então, por exemplo, o campus tem espaço para mães empreendedoras, então, cara, elas podem levar os filhos dela, pessoas podem levar cachorros se quiserem. Cara, o campus tem um dos eventos mais irados que eu já vi para mulheres, que é o Woman Will, que se junta, cara, 100 mulheres mais incríveis para estar ali, e o evento só pode participar mulheres. Eu sei que vários funcionários do campus adotam uma postura parecida, então você, por exemplo, já se recusou a participar de eventos porque não tinha presença de mulheres. Queria que você contasse um pouquinho, cara, um pouco da cultura de startups mesmo, corporativa, quais são os valores, como é muito diferente de grandes empresas. E 2, cara, como a importância do campus para o ecossistema. Então, por exemplo, pra gente o campus é muito importante por causa do espaço de eventos. Cara, é um espaço gratuito que, cara, você pode ir lá, passar uma mensagem para a comunidade, desenvolver novos empreendedores. Tocar um pouquinho mais nesse assunto também de, cara, qual a importância do campus no contexto geral. Tá bom. Primeiro de cultura, assim, uma coisa importante em relação ao campus em si, a postura minha e de todo o resto do time, que todo mundo ali pensa igual, que isso é uma cultura que vem do Google. Obviamente cada um tem a sua história de vida, mas é uma cultura que o Google já prega muito fortemente de diversidade e de conseguir causar impacto em minorias e coisas do tipo. Então isso simplesmente vem, tanto que a maioria das iniciativas relacionadas à diversidade provavelmente são coisas que já aconteciam dentro do Google para os funcionários e a gente construiu um jeito de replicar isso para toda a comunidade. Então isso é a cultura do Google. Tipo, o próprio recrutamento do Google funciona dessa forma. Os times têm que ser diversos, tem gente lá dentro que fica vendo isso de alguma forma como funciona, e é diverso de uma forma geral, não é só gênero. É tipo formação, história de vida, raça, PWD, PWD é People with Disabilities. Tá? Então, tipo, todas as diversidades possíveis que você pode imaginar. Então isso vem pra gente muito fortemente e chega num certo momento que a gente está falando de tecnologia, no mercado de tecnologia, startups, e você fala, alguém em posição de influência tem que make a stand, tem que de fato se posicionar fortemente sobre isso, porque se ninguém fizer, nunca vai mudar. Então nós como um time temos a postura, por exemplo, de eventos que nós não frequentamos eventos, não apoiamos eventos que não tenham diversidade no palco, que não tenham diversidade na construção dele,
forçar que um evento tenha 50% de participantes de gênero, por exemplo, é bem mais difícil, porque participantes você não controla. Ou você está vendendo, ou você está abrindo inscrições e acontece meio naturalmente dentro do que é a sociedade. Mas você pode passar o exemplo através de quem vai estar no palco, por exemplo. Então isso é bem importante, isso é o que a gente acredita e é o que a gente acaba pregando de alguma forma. Abertamente e publicamente, porque se não for publicamente não é suficiente. Isso é bem importante. E acho que isso é uma cultura que a maioria das startups tem, já meio que naturalmente, são pessoas que já pensam de uma forma um pouco mais aberta, que entendem a importância de diversidade, mas não necessariamente trabalham para que a diversidade aconteça. Então você vê uma startup às vezes trabalhando num nível de crescimento ou de velocidade muito rápido, muito acelerado, e no final do dia os founders, não param para pensar, tipo, cacete, eu deveria estar contratando mais mulheres, eu deveria estar contratando outras pessoas diferentes, porque no final do dia você precisa contratar. E o seu foco é, se eu não contratar, a empresa não continua crescendo, ou eu vou morrer, ou qualquer coisa do tipo. Você tem outras preocupações de sobrevivência, acabam sendo mais prementes do que as outras. Então, tipo, os founders não é o primeiro pensamento do founder. Isso não é só founder homem. Tem startups com founders só mulheres que esquecem que elas têm que focar também em contratar a diversidade dentro da empresa delas. Então, dentro do campus, a gente acaba fazendo eles pensarem como fazer isso de forma processual. Então, como você coloca processos dentro da sua contratação, dentro do seu RH, para que isso aconteça sem que você tenha que se matar para isso. E isso é muito do que o Google faz também. E daí, quando aquilo funciona para eles veem que realmente acontece, eles falam, resolveu minha vida. Agora eu consigo fazer o que eu quero, eu consigo trazer diversidade para a minha empresa, eu não preciso perder 20% do meu dia fazendo isso. E daí as coisas começam a se encaixar e eles veem a mudança de business, e isso é muito legal. Tinha uma startup que entrou lá, que foi a única exceção que a gente teve até hoje, que era uma startup de 7 pessoas, eram 3 fundadores, as 7 pessoas eram engenheiros formados na Poli. Nossa. Eles entraram, antes deles entrarem, inclusive, na entrevista, a gente conversou com eles e falou, vocês sabem que vocês têm um problema. Eles olharam pra gente e quase começaram a chorar. Antes da gente falar o que era o problema, a gente sabe que a gente não tem mulher no time, mas é muito difícil, a gente entrevista elas, eles começaram a chorar, não tô brincando. É muito difícil, porque elas vêm aqui no escritório, a gente entrevista elas olham pros lados e falam, nunca vou trabalhar aqui. Tem 7 homens nessa empresa, eu não vou entrar aqui nem fudendo. E elas não querem entrar na empresa, a gente não sabe o que fazer, não sei o quê. A gente falou, tá bom, vocês entendem que isso é um problema, entendemos. A gente vai ajudar vocês, beleza? Beleza. Aí eles entraram. Eles entraram com um acordo muito claro de que eles precisavam, em um mês, ter pelo menos uma mulher contratada. E daí a gente conseguiu ajudar eles nesse processo, eles saíram do campus. Entraram com 7 pessoas, saíram do campus com 18 pessoas e 40% era mulher. Então foi tipo surreal, assim, e foi muito legal que no final a gente foi conversar com eles e falou, vocês sentiram diferença no dia a dia da empresa? Eles falaram, 100%. É outra empresa, a gente mudou completamente, a gente começou a abrir a cabeça para vários outros pensamentos. É algo que a gente não imaginava, a gente sabia que era importante, mas a gente não imaginava o quanto ia mudar o nosso dia a dia e o nosso business como um todo, o produto, tudo mudou. Então, tipo, isso foi muito legal. E o campus em si, voltando para a sua outra pergunta, que é a importância do campus para o ecossistema, para São Paulo e até para o Brasil de alguma forma, cara, quando você vê uma empresa como o Google pegando um prédio e colocando o rio de dinheiro ali para funcionar, um espaço totalmente gratuito e aberto, em todos os sentidos, tudo ali é gratuito, menos o café, que é um parceiro que só ele lucra, a gente não cobra nada deles também, funcionando dentro da cidade de São Paulo, você mostra que você de fato está interessado em ajudar algo a acontecer. E daí acaba sendo que, por ser um espaço inclusivo de certa forma, por ser aberto, não 100%, isso é importante, você ajuda a existir um hub em São Paulo que todos os empreendedores podem se encontrar. Então acaba acontecendo a mágica que a gente chama de serendipidade. Você ir no campus pelo menos uma vez por semana, a chance de você encontrar pessoas que você queria encontrar ou que você não encontra há muito tempo, ou que você queria conhecer, é muito grande. E a chance de um desses encontros fazer gerar alguma coisa nova para você é muito grande também. Seja um business, seja um contato, seja um momento legal, que já é suficiente para você continuar na jornada empreendendo, é extremamente valioso. Então, e o campus não é o único, mas o Cubo tem o seu espaço também de conexão ali embaixo, o WeWork tem alguns dos seus espaços também, os eventos que servem para isso também, e qualquer outro hub que tem em São Paulo, como Plug, como pequenos coworks, como clube de negócio, por exemplo, acabam tendo essa função de forma muito importante. E é o que a gente chama dentro dos pilares de um ecossistema saudável de densidade. É o que faz o Vale do Silício ser o que é o Vale do Silício. É você andar na rua do Vale do Silício, entrar numa cafeteria e encontrar o fundador do Instagram, tomando um café. E ele tá lá, você senta do lado dele e fala, cara, vamos conversar rapidinho, eu tô com um desafio de produto, eu queria saber como vocês fizeram de tal coisa para escalar o seu servidor para crescer de 20 para 80 mil usuários em 2 dias, que foi o que aconteceu com o Instagram, história real.
E o cara, porra, beleza, toma um café e começa a conversar. Isso é muito natural do Vale do Silício. Isso começou a se tornar natural em São Paulo a partir do momento que começaram a existir esses espaços onde você encontra as pessoas. É muito legal. Então, quando você anda num caso da semana passada, semana retrasada no Space Stars, por exemplo, um evento que acontece em São Paulo, que é gratuito, que a prefeitura organiza para os empreendedores terem mentoria de pessoas mais experientes. Estava indo ajudar o Space Stars a acontecer, ia ser no Cubo. No caminho para entrar no Cubo, ali dentro do hallzinho do Cubo, estou andando, sai o Romero Rodrigues do elevador. O cara saiu, e aí, Romero, não sei o que eu tenho que eu não te vejo, blá blá, a gente cumprimentou, o que você está fazendo? Estou indo visitar uma startup. Que startup? Estou indo no Guia Bolso. Pim. Pronto, serendipidade. Já sei que Redpoint vem, evento e está conversando com o Guia Bolso. Já acende várias luzinhas na minha cabeça. Porque para mim isso é importante, saber. Para o empreendedor natural, normal ali, talvez não fosse tão importante, mas no mínimo você teria encontrado o Romero Rodrigues, que já é um puta contato. Então, isso acontece demais. Você vai num, quantas vezes você não vai num evento, até num Drinkabout, você encontra fundadores, encontra executivos de grandes empresas, serendipidade total. Você não sabia que você ia encontrar aquela pessoa, mas encontrou. Já no Seno Campus você encontrar várias pessoas, por sinal, desde pessoas potenciais, parceiros e afins, até, cara, conheci... Amigo de infância. Amigo de infância, pois é, conheci também até as pessoas mais X, tipo, conheci a coordenadora do Bolsa Família, que tinha escutado falar do Google Campus, e cara, eu bati um papo irado com ela, tipo, me quebrou vários estereótipos de por que o Bolsa Família era daquele jeito e tal, mas, anyway. Caminhando para a última pergunta... Não, é que vai dar 1 hora certinho. Oi? Cara, a gente lida com vários devs. Não brinco. Não, eu principalmente, mas você também. A gente lida com vários devs. Aqui é mais fácil porque aqui eles não nasceram devs. Tipo assim, eles estão se tornando devs. Então eles têm um set de soft skills muito mais desenvolvidos, talvez outros devs que nasceram devs. Se encontrasse um dev agora no começo de carreira, assim, não alguém que está tentando, mas um dev no começo de carreira. Cara, qual seria talvez o melhor conselho que você pudesse dar para esse cara? Assim? Porque, cara, devs, eu não sei, eu acho que na maioria eles têm grande dificuldade de comunicação, eles têm uma série de atitudes e comportamentos e às vezes até forma de... Então, cara, se você encontrasse um dev agora, você falasse, cara, vi aí no mercado 1 milhão de devs, cara, se tivesse um conselho para te dar... Cara, o maior conselho que eu daria para um dev que está começando é, ao mesmo tempo que você está evoluindo a sua capacidade de codar, a sua habilidade de aprender linguagens de programação diferentes e resolver desafios diferentes, aprender a liderar pessoas. É basicamente isso. É saber... Isso foi o motivo de eu ter entrado em algumas coisas voluntárias que eu entrei. Eu não sabia ser um líder de pessoas, eu nunca tinha tido essa experiência. E eu sabia que talvez ia demorar para poder estar numa posição de liderança dentro do caminho que eu estava traçando. Fazer isso num ambiente sem riscos, que é dentro de uma organização voluntária, era 10 mil vezes melhor e me trazia uma habilidade que eu iria precisar no futuro. Então, eu ter aceitado virar o líder do Drinkabout, por exemplo, em São Paulo, foi basicamente saber o quanto eu saberia coordenar pessoas, direcionar uma organização de pessoas voluntárias, que é diferente de você coordenar pessoas por dinheiro, que são seus funcionários. Eram duas lógicas, saber coordenar pessoas e conseguir motivar elas para continuarem lá como voluntários. Então, era uma expertise que eu precisava e hoje eu consigo dizer que eu evoluí anos-luz depois de quase 2 anos como líder do Drinkabout. É uma coisa que eu tenho técnica na minha cabeça para fazer de alguma forma. E é o que de novo, que mais faz falta no ecossistema do Brasil inteiro, que é encontrar líderes técnicos. Gente que sabe não só codar, mas sabe como falar para um dev codar. Sabe como orientar um outro desenvolvedor que é mais júnior do que ele. Então, essas são as melhores pessoas para se contratar e para se procurar e as mais difíceis de se encontrar de longe. Uma pessoa assim consegue emprego em qualquer lugar no mundo. E eu dou uma dica extra que eu descobri no Google, que eu não sabia, que é um jeito de desenvolvedores aprenderem a fazer isso é se aproximar das pessoas de produto, os líderes de produto, PMs, Product Managers ou POs, né? Product Operators. Então, essas pessoas que já existem, que tem mais gente dessas formadas no mercado do que líderes técnicos, têm uma habilidade muito clara de saber coordenar um projeto como um todo usando vários desenvolvedores ao mesmo tempo.
Tem poucos desses no Brasil, mas como nós estamos tendo um mundo de startups grandes crescendo, como Nubank, 99, Creditas, eles estão formando muitas dessas pessoas e elas são acessíveis. Então você ir às vezes num Product I.O., num meetup do Product I.O. para encontrar essas pessoas que não sabem codar, mas sabem gerenciar desenvolvedores, às vezes é melhor do que encontrar um CTO, que são mais raros e que tiveram que desenvolver uma habilidade de liderança com desenvolvedores. Então, são habilidades muito complementares, mas que você consegue aqui extrair muito mais com o PM do que com o CTO. É uma curiosidade que eu descobri dentro do Google, surreal. E assim, dentro do Google, os PMs, todos os funcionários que são PMs, acho que hoje são 700 no mundo inteiro. Sim, são poucos, são pouquíssimos. Considerando que o Google tem hoje 84 mil funcionários e toda a gama de produtos que vocês conhecem ou não, que são tantos, nem eu conheço todos, tem 700 pessoas que lideram esses produtos. Essas pessoas são as pessoas mais respeitadas do Google inteiro. São as pessoas mais demandadas, de longe, as mais raras e as mais bem pagas, e é o processo de recrutamento mais difícil do Google. É o mais difícil. E, isso é uma curiosidade que eu descobri semana passada, esse processo de recrutamento foi criado pela Marissa Mayer, que foi a última CEO do Yahoo. Que foi a 23ª funcionária do Google. Então, acho que a maior dica que eu dou é ir atrás dos PMs. Na verdade, tem uma pergunta extra. Eu ia fazer ela em outro contexto, mas pela conversa acabei esquecendo. E agora você me lembrou. Eu queria que você falasse quantos projetos você lidera, quantas pessoas você lidera como voluntárias e como você se organiza para isso. Tem um texto sobre isso? Não, tem um texto sobre isso. É verdade, eu tenho um texto sobre isso. Hoje, vamos lá, além do campus, que é meu trabalho como CLT, eu lidero o Drinkabout em São Paulo. Eu deixei de liderar o Creative Mornings há 2 meses atrás. Eu passei o bastão para outros voluntários, que é um orgulho meu, para conseguir formar um grupo de voluntários que hoje consegue liderar. Peraí. Eu sou coordenador do TEDx São Paulo, que é o TEDx, vocês entenderem, tem o TED, né? TED Mundo. Só existe um TED, que acontece 2 vezes por ano, lá nos Estados Unidos. E o TEDx é uma licença que qualquer pessoa pode pedir, mas só existe licenças individuais. Então o TEDx São Paulo só pode existir um. Então tem uma pessoa, e o TEDx São Paulo, no caso, é o segundo maior TEDx do mundo, como organização e como volume de eventos e volume de pessoas que vão nos eventos. Eu sou um dos coordenadores do TEDx hoje, virei coordenador no começo do ano agora. Aí eu sou curador do Startup Digest no Brasil agora. Antes eu era de São Paulo, eu virei do Brasil. Startup Digest é uma plataforma gratuita que você pode encontrar todos os eventos que estão acontecendo em regiões ou cidades. No caso de São Paulo é cidade, mas no resto do Brasil tem uma menção por região. Então tem o Centro-Oeste, tem Nordeste, tem Norte, aí tem algumas cidades do Nordeste que tem os individuais, enfim. E tem no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, tem no mundo inteirinho. Então qualquer lugar, cidade que você for, você vai procurar o Digest, você vai encontrar os primeiros eventos que você pode ir. Além do Meetup, que não funciona em todo lugar do mundo. Bem, o que mais? Curador do SPTW. Sou curador da São Paulo Tech Week, que vai acontecer em novembro agora, dia 23 ao 30 de novembro, que é um evento organizado pela prefeitura. O que mais? Peraí, preciso lembrar. Eu sou líder do Meetup do Product Hunt aqui no Brasil também, mas não está rodando. Ele está mexendo os cabos para rodar, inclusive. Quantos voluntários Preciso lembrar, tem mais coisa ainda. Tem mais coisa. Startup Weekend. Então eu sou facilitador de Startup Weekend no Brasil. Sou a pessoa que leva a metodologia do evento para qualquer lugar do país. E eu sou demandado em diferentes lugares. Eu estava em Recife há 2 semanas atrás. Eu vou para a Feira de Santana daqui a 3 semanas, daqui a 1 mês. Então tem Startup Weekend. E eu coordeno o time de organizadores do Startup Weekend de São Paulo inteiro. Então tem hoje tiveram 11 Startup Weekends sendo programados em São Paulo esse ano, 6 já aconteceram, tem mais 5 ainda para acontecerem. E eu ajudo os times de voluntários a trabalharem de forma integrada e conjunta e abrindo portas para eles também de alguma forma, por já ter sido um organizador. Esquecendo alguma coisa? Tem a 011 ainda, que são coisas que você também não sabe. Mas eu estou liderando hoje 3 projetos na 011, com voluntários, que é a festa da 011 que vai acontecer no final do ano, que vai ser uma festa para quase 1000 pessoas. Olha só. Ano passado foi para 300, esse ano vai para 1000. Tem o One Summit São Paulo, que a gente vai fazer. A gente vai reunir todos os líderes de ecossistema de São Paulo em janeiro, no aniversário da cidade de São Paulo, num lugar fora de São Paulo. Curioso, não tinha pensado nisso. Para poder
todo mundo se conhecer, trocar boas práticas e integrar um pouco mais a comunidade. E estou liderando mais um na 011, que eu esqueci o que é. Estou liderando uma iniciativa que eu não posso contar 100%, mas que é um movimento que a gente vai fazer para o Case desse ano, que vai causar algum barulho na cidade. A gente não posso contar muita coisa ainda. São quantos voluntários e como você se organiza? Se eu não me engano agora são 76 voluntários que estão embaixo de mim, considerando todos os projetos. Com diferentes complexidades aí. O Drinkabout acho que é o maior nesse momento. Não, é o maior, tá com 13 agora voluntários. E o TEDx é o segundo maior, que eu tenho 11 voluntários embaixo de mim. O resto é tudo menos e vai somando. Como eu me organizo? Resumidamente, porque o nosso tempo já estourou. Trello é minha vida. Então, Trello, todos os meus projetos estão no Trello de alguma forma, em quadros diferentes, em projetos diferentes, com pessoas diferentes em cada um deles. Não é todo mundo que está no Trello, mas eu estou no Trello, então tem projeto que só tem eu, mas está lá todas as tarefas. Então, no mínimo tem uma tarefa que eu sei que eu tenho que cobrar alguém que não está no Trello, mas eu uso aquilo para lembrar que eu tenho que cobrar alguém. Eu não trabalho pelo WhatsApp, então a primeira coisa da minha vida que eu matei é o WhatsApp. Eu uso o WhatsApp, ele está lá, obviamente, mas qualquer pessoa que vem falar comigo pelo WhatsApp sem ser por algo pessoal, eu direciono para o meu e-mail, imediatamente. Então, quer falar, quero não sei o que falar sobre o do campus, me manda um e-mail. Quero falar não sei o que sobre o 011, me manda um e-mail. Porque no e-mail entra no meu fluxo de tempo e eu trabalho dentro do meu tempo, e não no tempo das pessoas. Isso é bem importante, é o meu tempo. Se é algo que cai de mim, as pessoas têm que respeitar o meu tempo e não o contrário. Eu não trabalho sob a demanda de ninguém. Então isso acontece com frequência, a gente me pedir coisa com urgência para amanhã, e eu falo, a sua urgência não é o meu problema. Você deveria ter se programado para fazer isso antes. E sim, eu sou grosso e direto com todo mundo. Não sou? Inclusive com os voluntários. Você faz o contrário, você acaba botando coisas pessoais no e-mail, por exemplo, que é o seu fluxo de trabalho. Às vezes. Quando é coisa só minha, que não envolve outras pessoas, com frequência. Coisa que envolve outras pessoas, menos. Às vezes acontece, mas é porque aconteceu. Não é o que eu exijo. Então, relacionamentos pessoais estão todos no meu WhatsApp e eu mantenho isso assim. Tanto que o Drinkabout, a gente tem um grupo no WhatsApp que eu impeço eles de falar sobre o Drinkabout no WhatsApp. O WhatsApp está lá para nós, como um grupo, como um time, podermos também sermos amigos. E daí lá nós temos zoeiras nossas, conversas nossas, outras coisas que estão acontecendo em São Paulo, mas trabalho sobre o Drinkabout vai todo para o Slack. Tem que estar no Slack, tem que estar organizado para todo mundo poder se achar. E não no WhatsApp. O WhatsApp não é um lugar organizado. Eu sou um pouco o contrário. O meu fluxo de trabalho ser desorganizado no e-mail, porque ele tem também um monte de lembrete, coisa pessoal, etc. Vamos lá, eu tenho meus 2 e-mails, né? Eu tenho meu e-mail do Google, e lá só tem coisas do Google. A única pessoa que não tem nada relacionado com o campus, que me manda e-mail naquele e-mail, é meu pai, porque ele se confunde na hora de mandar o e-mail. E daí ele manda no do Google. Todo o resto da minha vida está no meu e-mail pessoal. Então eu tenho meu e-mail Gmail, que centraliza todas as minhas outras 12 contas de e-mail. TEDx, Digest, Drinkabout, Startup Weekend, Product Hunt, vai indo. Todos os meus e-mails direcionam para a minha caixa pessoal. Então a primeira coisa que eu faço de manhã, nos meus 2 e-mails, é olhar tudo que é inútil, deleta, tudo, e daí eu começo sempre de baixo para cima. Sempre. Não existe prioridade que não seja cronograma. A pessoa me mandou um e-mail ontem à meia-noite, ela vai ser respondida antes da pessoa que mandou o e-mail às 7 da manhã. Não me importa quem seja. Não me importa quem seja. Eu mantenho uma linha de raciocínio muito clara. Simples assim. Quem chegou primeiro é respondido primeiro. E meu e-mail é sempre, eu tento sempre manter o inbox zero. Sempre. Então, tudo resolvido ali, os e-mails vão sendo guardados, tudo bem, meu e-mail é muito organizado, tem milhares de tags ali. E eu sei, não é milhares de tags inúteis, elas estão bem organizadas. E uma vez por ano, eu paro para reorganizar, para ver a merda que eu fiz e limpar tudo de novo. Porque vira e mexe, você cria uma tag que já existia, né, se confunde. Eu vou lá e reolho tudo e limpo tudo, tanto no meu Trello, quanto no meu e-mail, quanto em tudo. Inclusive o Slack. Sempre tem a hora da limpa, que levar os canais sendo matados ali, as pessoas têm que sumir, limpa as contas que não existem mais, com frequência, em todos os projetos. Inclusive grupos de WhatsApp também, faço limpo uma vez por ano. E meu e-mail, depois que eu respondo, se tiver algo pendente daquele e-mail que eu preciso, ele fica nos lidos. Se tiver algo que depende de mim, fica nos não lidos. Sempre assim. Então, tipo, nos lidos tem follow-up. E daí, tipo, é como eu sei quem eu tenho que cobrar e quando. Então, tipo, por exemplo, Drinkabout, a gente está tentando fazer um Drinkabout dentro do Facebook Hack.
A mina não me responde, ou ela me responde uma vez a cada 1 mês e meio. Tem lá o meu e-mailzinho, fica parado, eu mando e-mail pra ela, segunda-feira. Ela não me responde. Na outra segunda-feira eu mando outro e-mail. Na outra segunda-feira eu mando outro e-mail. E assim vai indo. E foi assim que eu fui empregado no Google, inclusive. Depois de mandar 27 e-mails pra minha atual chefe. E não era pra ser empregado, então eu mandei 27 e-mails pra ela porque eu queria fazer um evento dentro do Google, do PMA, do Google da Faria Lima. Depois de 27 e-mails ela me respondeu, caralho, vamos fazer um evento dentro do Google. E rolou, o evento aconteceu. E daí ela me conheceu pessoalmente no meu nível de execução máximo e depois ela quis me recrutar. Foi exatamente isso. Então, esse meu nível de organização é 100%. Quando depende de mim, fica nos meus não lidos, e daí, de tempos em tempos, eu olho ali e falo, por que isso aqui tá não lido? Como tá não lido, fica me incomodando, fica doendo. E daí eu abro, falo, caralho, tô devendo um bagulho pra alguém. Vou lá e resolvo. O que mais que eu me organizo? Deixa eu pensar. Celular. Eu sou a pessoa que responde em absolutamente todos os grupos, sou extremamente ativo, sei tudo que está acontecendo em todos os grupos. Todas as minhas conversas. Não tem conversa não lida no meu WhatsApp no final do meu dia. Não tem. As pessoas ficam perguntando, como você consegue responder todas as porras dos grupos? Você sabe o que está acontecendo? Simples. Nas minhas horas inúteis, eu respondo tudo. Vou no banheiro, estou respondendo coisa. Entrei no metrô, estou respondendo coisa. Estou andando para ir almoçar, estou respondendo coisa. Simples assim. Não existe momento inútil. Estou indo da minha casa para o meu trabalho, estou ouvindo um podcast e eu respondendo mensagem. Na hora que eu chego para focar em alguma coisa, meu celular para ali do lado e eu foco no que eu estou fazendo. Simples assim. Nada tem notificação no meu computador, isso é bem importante, não tive notificações no computador. E-mail não fica pingando, WhatsApp web não fica pingando, nada. E eu sou responsivo em todas as redes sociais. LinkedIn abre, recebo notificação, respondo. Messenger, respondo. Instagram, respondo. WhatsApp, respondo. Eu falo isso para as pessoas, que o meu handler, né, o meu arroba, é @depicucci em absolutamente todos os lugares. Inclusive meu e-mail. Todos os meus e-mails são iguaizinhos. @depicucci. Em todos, só muda a continuação. E eu falo, pode me procurar em qualquer rede social, ou pelo meu nome, ou pelo meu handle, você vai me achar em qualquer lugar. Pode mandar uma mensagem e vou responder. As pessoas ficam, obviamente, descrentes. Falam, não, me dá aí seu e-mail, me dá seu celular. Eu falo, não, pode me procurar, você vai me achar. As pessoas ficam descrentes sempre. Não feliz em responder, ele ainda modera uma das comunidades. Então, cara, você que tá aí mandando 1 milhão de propagandas, você para de mandar 1 milhão de propagandas. É foda. Mas, e eu durmo 5 horas por noite, isso é bem importante de lembrar. Porque, né, eu falo isso porque eu não cobro que ninguém tenha o mesmo nível de produtividade que eu tenho e eu sei que eu vou morrer cedo. É isso. Outras dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai lá. Tem emprego? Estão recrutando? 9 semanas viram dev. Bom, dá pra ver que você é um cara que é bem fora da curva, mas com certeza durante o caminho tem coisa que você se arrependeu. Tem alguma coisa que você consegue trazer aí e achar que acho que vale a pena compartilhar pra gente ver? Cara, primeiro, não me acho fora da curva, tá? Honestamente, não me acho. Eu simplesmente, em algum momento da minha vida, deu um clique. E duas coisas que aconteceram aí pra eu estar onde eu estou hoje, tá? Que não é o final da jornada, bem importante. Eu não acho que eu estou fazendo o suficiente, isso é bem importante. Eu fui infeliz, boa parte das empresas que eu passei, das grandes empresas. Aliás, quase todas as empresas corporativas que eu passei. Fui infeliz durante muito tempo em todas elas. Fui depressivo, virei fumante. Então, tipo, tive momentos horríveis nessas grandes empresas. Horríveis. E uma coisa que eu acho que eu fiz certo, tá? Foi não me contentar no momento que eu descobria que aquilo estava acontecendo. E daí foi o motivo de eu passar por tantas indústrias diferentes. Falei, caralho, banco é uma bosta, vou mudar de indústria. Porra, bem de consumo é uma bosta, vou mudar de indústria. Porque eu estava procurando aonde eu me encaixava. Era basicamente isso, eu queria achar onde eu me encaixava. O achar onde eu me encaixava fez eu conseguir aprender tanta coisa diferente. Que hoje eu consigo reconhecer que me ajuda no meu dia a dia. O fato de eu ter tantas habilidades complementares e conhecimentos complementares. Eu vou conversar com startup de food, eu sei falar sobre food. Eu vou conversar com startup de bem de consumo, eu sei falar. De logística, eu sei falar. De fintech, eu sei falar. Eu sei falar profundamente? Não. Mas eu consigo conversar com quase todos os empreendedores. Isso chama atenção de alguma forma. E é por causa dessa meu inconformismo em todos os lugares que eu passei. De novo, eu não sou fora da curva. Se quiser falar comigo sobre meu mercado financeiro num nível surreal, eu não sei. Mas eu sei quem sabe. E eu vou te direcionar para quem sabe. Pensando no que eu me arrependo, cara, duas coisas eu me arrependo. De não ter me jogado para empreender mais cedo
E daí eu não sei se é a coisa mais certa a se falar, porque, de novo, eu aprendi muita coisa errando, não me jogando tão cedo também, mas eu gostaria de ser mais novo nesse momento, porque eu fico imaginando o quanto eu seria capaz de fazer ainda se eu fosse mais novo e tivesse começado antes. Porque, de novo, pensando na pergunta que você fez sobre a curva de aprendizado, em 6 meses empreendendo, eu senti que eu tinha aprendido, 3 anos do que eu tinha aprendido em grandes empresas. Então foi um aprendizado surreal, na base da prática e do me jogar, que eu não tinha tido antes nas grandes empresas, porque você fica sendo travado pela estrutura, né? Por mais que você seja uma pessoa inquieta, querendo estar em todos os lugares aprendendo, a empresa te trava. A empresa não deixa você fazer isso. Posso até fazer um parênteses? Acho que uma das coisas legais que eu aprendi com o Dan, aí na organização de eventos e coisas do gênero, é que o Dan consegue transformar trabalho e fala assim, vou transformar isso em trabalho. Então, eu acho que quando você organiza e quando você se envolve em coisas além do seu trabalho, como, por exemplo, coisas voluntárias ou coisas que você gosta mesmo, isso você consegue te abrir muitas portas. Então, por exemplo, hoje o Silicon tem uma base de 5 mil empreendedores e, cara, já rodou Silicon no Nubank, na 99, N startups, N hubs de inovação e coisas do gênero. Então, a gente estava pensando, como ir para Hacktown? Foi esse o problema, a gente estava pensando, cara, como ir para Hacktown? Quem não conhece a Hacktown é tipo a SXSW de São Paulo, assim, um dos maiores eventos de empreendedores. Você falando, vai ter que pagar o ingresso e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, não, cara, o Dan falou, vou transformar esse trabalho. Então, cara, aí teve um Silicon lá, a gente não pagou nada pra ir, porque, cara, de um voluntário que a gente faz, a gente consegue abrir portas. Então, se você fica... Cara, isso foi uma das melhores lições que eu tive, cara. Se você ficar muito travado em uma coisa só, tipo, cara, eu vou ficar só fazendo isso, você fica muito limitado. Mas quando você se envolve em uma coisa que principalmente não tem lucro, e é uma causa, é give back, então no empreendedorismo tem muito give first e give back. As pessoas simplesmente aceitam. Tipo, você fala, cara, vamos para Hacktown, vamos rolar um Silicon na Hacktown e vai ser incrível. E foi. Então, acho que além disso, se envolve em coisas que... E, cara, se realmente gosta disso, vai te abrir muitas portas. Oi, Tânia. Acho que, assim, ouvindo vocês falando, eu também trabalhei muitos anos em empresa grande, né? Numa jornada. E eu acho que, assim, pelo que vocês falam, o que eu estou começando a ver é esse nível assim, de confiança, transparência e paixão que os empreendedores têm. Parece, tipo, comparando com o clima de empresa, parece que até mentira, né? Não, será que as pessoas são assim mesmo aqui? Eu queria saber se é isso mesmo, se é realmente assim, transparente, tem muita confiança, ou se você acha que mais pra frente pode ser que a startup, né, tem uma tendência de se tornar uma organização, essa cultura organizacional volte um pouco, ou realmente é um ambiente mais, sei lá, friendly, mais apaixonados e confiantes. Eu tenho vou primeiro comentar, depois eu conto uma historinha engraçada que aconteceu recentemente não, mas quase 6 meses já. Mas foi assim, o nível de confiança, ele vem literalmente da paixão dos fundadores. Então, tipo, isso é bem interessante que você vê assim. E existem 2 coisas que acontecem, tá? Os fundadores demonstram a paixão que eles têm pelo projeto o tempo inteiro. Isso é bem constante e comum. Isso não quer dizer que eles estão confiantes de que vai dar certo. Quer dizer que eles acreditam fielmente que eles são capazes de fazer dar certo. Então, a análise que eles olham é assim, você pega uma lousa e fala, o quanto eu acho que vai dar certo? 20%. O quanto eu gosto disso aqui e vou fazer dar certo? 100%. Então, tipo, é uma crença meio nesse sentido. E daí, quando você começa a ter funcionários, a confiança é sempre 100%. Porque você fala, cara, já estou trazendo funcionário na paixão, já estou pagando menos que o mercado, eu não vou demonstrar para essa pessoa nunca que tem coisa errada. E assim, 29 de setembro, por exemplo, o cara tá lá junto com o sócio dele, olhando para as contas e falando qual funcionário eu não vou pagar. Ou qual bem material eu vou vender para pagar esse funcionário. É assim, é quase todos os meses. E tipo assim, os caras vendem carro, hipoteca a casa, porque no final do dia tem um livro que chama The Hard Things About Hard Things, em português, Decisões Difíceis sobre Coisas Difíceis, traduzido. É um livro do Mark Horowitz, que hoje é um dos maiores investidores do Vale do Silício. E ele começa a primeira página do livro falando: você não sabe o que é empreender até você ter que demitir o seu primeiro funcionário. Então, tipo, é muito legal porque desmistifica, a galera que trabalha com startup pelo menos, desmistifica muito do que o brasileiro comum, o médio, né, quer dizer, a população média, acredita que é um empresário, que é tipo o cara malvado, que está explorando funcionário, não sei o quê. Eu vejo constantemente
fundadores de startup vindo conversar com a gente no time do campus e, desesperado, falando, cara, eu não sei como eu vou fechar as contas desse mês, eu não quero demitir ninguém, o que eu faço? Blá, blá, e pedindo solução, pedindo ajuda, e como eu me livro. Milhares de histórias que eu já ouvi também de vários fundadores falando, cara, deixei de pagar a escola do meu filho para pagar o funcionário, para não demitir ninguém, porque eu acreditava que a empresa ia virar no mês seguinte. E daí faz um mês, faz 2, faz 3, aí vira. Aí você fala, caralho, foi! Aí começa, aí entra dinheiro, que fecha um cliente grande, ou coisa do tipo, e daí você começa a resolver as contas, vai consertando o buraco que você fez lá atrás. Isso é normal demais. Então, tipo, paixão, confiança é algo que você vai mostrar sempre 100%. A paixão, de fato, é sempre 100%, a confiança não é sempre 100%. A transparência costuma ser um nível surreal. Então, assim, você não vai falar que a empresa está sem dinheiro para o seu funcionário, mas você vai falar tudo o que está acontecendo. Esses são os projetos, essas são as contas, nós precisamos fechar essas coisas para sobreviver, nós temos 3 meses de caixa, e os 3 meses de caixa nem sempre é o caixa da empresa, às vezes é o caixa do fundador, mas tem. Ele fala, dá para manter a empresa viva ainda com o meu dinheiro, mas ele vai falar isso, temos 3 meses de caixa, e nisso você faz a empresa inteira se movimentar. Você fala assim, você tem, 6 funcionários mais os fundadores. A hora que você fala para todos os funcionários que, estamos passando por uma dificuldade, vamos se unir, porque vai dar certo, cara, você vai junto, você acredita na pessoa. Isso é normal. Agora, e a grande diferença é, a maioria das pessoas também já passou por alguma empresa grande, pelo menos uma vez, como estagiário, coisa do tipo. E você nunca viu isso numa empresa grande. Você não vê o CEO de um banco, de uma P&G, de uma Nestlé, virando para a empresa e falando, galera, estamos com dificuldades. Estamos perdendo o mercado, tá, o market share está ruim, e vamos se unir, a gente vai todo mundo trabalhar junto, eu não vou ganhar bônus esse ano, ninguém vai ganhar bônus esse ano, e vai todo mundo trabalhar em conjunto para a gente poder crescer e recuperar o mercado. Não, você vê o cara falando, estamos perdendo market share, meta de todo mundo vai dobrar, agora vamos todo mundo trabalhar mais, vou demitir 10% dos funcionários. Porra, que porra é essa? Quem quer trabalhar num lugar desse, tá ligado? Isso acontece com frequência nas grandes empresas. Você fala, que loucura, tá ligado? Tipo, em vez de você unir a galera, você destrói. E daí tem um caso muito legal do nível de transparência entre empreendedores, estou falando dentro da empresa, estou falando entre empreendedores, que foi também no SP Stars, lá no campus, que foi no comecinho do ano. Foi o primeiro SP Stars desse ano que o Michel fez só com fundadores. Então só tinha fundadores de startups dando mentoria. Fundadores, obviamente, no estágio sempre acima da startup que estava recebendo mentoria. Aí beleza, estou lá, eu estava ajudando a receber as pessoas no evento, né, era no campus. Começou a chegar alguns fundadores que eu conhecia, gente com startups médias de 20, 30 funcionários, bacana. Vários amigos, né, gente que eu conheço há muito tempo. Beleza, a galera foi sentar, aí sentaram 2 numa mesinha, começaram a conversar comigo, que era o Gustavo da Bind, sentou do meu lado, a Luísa da N2B, sentou do outro lado, conversando. De repente eu vejo andando ali, chega um moço barbado, né, alto, chega, me vê, opa Danilo, tu não sei o que, me cumprimenta, senta na mesinha. Começamos a conversar. Isso aqui era... Daí eu perguntei, e aí? E vocês viram o negócio da Yellow? Porra, vi meu Yellow, isso aqui. Daí quem comentou primeiro foi o Gustavo, animal, isso aqui eu já testei, achei muito legal, a Luísa, eu não consegui testar ainda, mas acho que o modelo não vai funcionar, acho que aqui no Brasil não vai dar certo, blá, não sei o que. Aí o cara da frente, que é esse último cara que chegou, vira e comenta, cara, acho que vai funcionar assim, tá saudável, não sei o que, parece um modelo sustentável, parece tranquilo e tal, e virou um debate sobre se a Yellow ia dar certo no Brasil ou não ia. Detalhe, essa pessoa que estava na minha frente, que foi a última pessoa a chegar, era Renato Freitas, o fundador da Yellow. E um dos fundadores da 99. Era esta pessoa. E ele estava lá contando sobre a própria empresa como se ele fosse ninguém, como se ele não fosse a primeira pessoa que fez um unicórnio no Brasil. Sentado no meio do povo, porque estavam nós 4 nessa mesa, mas tinha 70 pessoas em volta da gente. Sentado numa boa, conversando, contando sobre a própria empresa. Os 2 fundadores do meu lado não sabiam que ele era o Renato Freitas, então estavam criticando a empresa dele sem saber que era ele. E isso acontece com frequência. Seja com as pessoas se conhecendo, esse caso foi engraçado porque eles não se conheciam. Mas quando as pessoas se conhecem, é normal. Fala, cara, como tá a empresa? Caralho, tô levantando dinheiro, não sei o quê, tô faturando 30 mil por mês. Esse tipo de conversa é comum, extremamente comum. Cara, eu faturo hoje 50 mil por mês, tô com 7 funcionários, tô desesperado para encontrar uma pessoa de marketing, horrível minha funcionária de marketing hoje, eu preciso demitir ela. Tipo, entre fundadores, essa abertura é gigantesca. Porque eles sabem o que é o dia a dia de empreender. Cara, a primeira coisa é que eu acho que as pessoas têm uma dificuldade absurda de falar. E, cara, já aconteceu em vários eventos que a gente tá, o fundador do Nubank tá ali do lado, tipo, você vê um monte de gente foda e ninguém conversando com o brother, tipo, o brother ali, tranquilo, favorável, tomando uma cervejinha de boa, e as pessoas só nas rodinhas. E eu acho que a segunda coisa, cara, eu empreendi já, e hoje, não sei se você sabe, mas eu tenho uma startup também, e, cara, eu demorei 9 meses pra pivotar. Pivotar é quando você fala, tô seguindo o caminho errado, vou seguir o caminho certo. Cara, eu tomei muito no cu nesses 9 meses. E eu acho, mas muito mesmo, cara.
E aí eu descobri que é ter um mentor. Cara, ter um mentor é um cara que já tomou no cu também. E ele não quer que você tome no cu por tanto tempo. Porque, cara, ele falou, se eu soubesse isso antes, cara, minha vida teria sido muito melhor. E olha quanto tempo e dinheiro eu perdi tomando no cu 9 meses. Tipo, isso é muito tempo. E a 011 se usa em várias coisas. Dentro da 011 tem um canal do Slack. Assim como a gente tem o canal do Slack, que tem a Vagão Global, tem o Slack da 011, qualquer pessoa pode entrar. E, cara, é absurdo. Cara, você pode pedir qualquer contato para qualquer pessoa, ou ajuda de qualquer coisa. Porque as pessoas já tomaram no cu, elas não querem que você tome no cu também. Então, alguém vai olhar e falar, cara, eu tenho esse contato para te dar. Ou, cara, conversa com essa pessoa, que essa pessoa vai ser seu mentor. Um dos programas mais legais que tem, que o Dan falou, é o SP Stars. Que é pura e simplesmente pessoas, não necessariamente founders, mas pessoas que já passaram por alguma coisa, que vão dar conselho para as outras pessoas. A gente dá um shortcut, sabe? Fala, cara, eu já conversei com o meu concorrente. Meu concorrente sentou e falou, vamos lá, vamos citar. Porque no fundo, tem mercado para todo mundo e o que diferencia é a execução. Então, cara, o meu negócio vai ser muito diferente do negócio do cara, sabe? E o cara, obviamente, ele não contou todos os segredos dele. Mas, cara, ele falou, já tentei fazer isso, não deu certo, já tentei fazer isso, não deu certo, já tentei fazer isso, não deu certo. Porque quanto mais pessoas naquele mercado, na verdade, melhor para todo mundo. Porque, cara, você está incentivando o mercado e coisas do gênero. E isso você não vê em mercados tradicionais. Cara, é muito difícil você ver 2 gerentes de marcas concorrentes. Sei lá, Chocolate Padre e Todd, sei lá, nem são concorrentes, mas... Cara, se os caras se encontrarem no meio, eles vão se odiar. Porque os caras têm ali, tipo, cara... Sabe? Então, o que eu gosto muito de cara, startups, inovação e coisas do gênero é justamente isso, sabe? E vou até complementar seu conselho. Só deixa ele complementar. Tem uma pergunta ali depois. Tá, só complementar que cara, na linha de buscar mentores, buscar conselhos, o que eu vejo mais comum, e é o motivo de muita gente chegar em mim, é porque eu tenho alguma visibilidade, obviamente, por estar no campus, né? Porque minha carinha aparece na newsletter toda semana e tal. E as pessoas me buscam por verem, tipo, vou buscar o conselho de uma referência. Cara, não precisa ser uma referência, não precisa ser alguém que é mais inacessível. E, tipo, isso eu vejo muito comum, as pessoas falando, puta, eu queria conversar com o CTO do Nubank. Ele não é uma pessoa inacessível, mas, obviamente, o tempo dele é mais escasso que outros CTOs. E você não precisa achar a melhor pessoa do mundo para conversar, você precisa achar alguém que está 2 passos à frente de você. Só isso. 2 pessoas que sabem 2 passos a mais que você. E às vezes é o CTO de uma startup de 20 pessoas, de 15 pessoas. Essa pessoa já vai te ensinar pra cacete. E a hora que você chegar nesse nível, você fala, ok, agora eu preciso de um CTO de uma startup de 50 pessoas. De novo, não é o CTO do Nubank, é só um pouquinho mais. E é muito melhor, essa pessoa vai ter muito mais tempo para conversar com você e você vai conversar com ela em outro nível, porque ela não está tão acima de você, você vai conseguir conversar na mesma língua. Agora, se chegar para conversar com o CTO do Nubank, para falar com ele sobre desafios de Python que vocês estão aprendendo aqui, o cara vai olhar e falar, tem um lugar para você ler ali que eu vou te indicar. Vai lá no GitHub. Tipo, óbvio, porque para ele esse desafio é simples. Então, tipo, ele vai ficar cansado dessa conversa. Agora, você chega para uma pessoa que está no mesmo nível que você, próximo do nível que você, é uma conversa inteligente. O cara também se motiva com aquilo, porque ele passou por aquilo, ele quer te ensinar também, ele acha legal passar o conhecimento dele. Ele acabou de passar por aquilo, então ele está feliz de ter passado aquilo. Está animadaço, aquela dor acabou de passar, ele está com outra dor já, e vai ser legal para ele. Ele vai olhar para você e falar, pô, interessante, posso contratar esse cara. É assim que você começa a fazer relacionamento com pessoas que também podem ser ou sócios ou empregadores. Natural. Então não busquem as maiores referências. Eu falo muito isso porque, tirando o mercado de desenvolvimento, no mercado de business nós vemos as pessoas falando, quero falar com o Murilo Gama, quero falar com o Érico Rocha. Eles falam, meu filho, conversa ali com o CEO daquela startup que está se fudendo agora, ali, ó, com 25 pessoas, que vai ser bem mais legal. Fala. Eu queria saber como que você, o pessoal da Google, está olhando para o mercado de criptomoedas. Não tá. Não acreditamos que isso é o futuro, acreditamos que AI é o futuro. Por isso que em maio, dia 8 de maio de 2018, Sundar, nosso CEO, subiu no palco do Google I.O. e falou para o mundo inteiro, a partir de agora o Google é uma empresa AI First. Recomendo ver o keynote dele, porque ali ele fala todo o direcionamento de mercado do Google para os próximos 5 anos e as empresas vão seguir. Vão seguir. Cara, já viu como é o nome daquele gráfico que sai todo ano das tendências de tecnologia?
Alguém lembra o nome tem vários, disso? não sei bem Não, se tem um que é o mais famoso, que sai anualmente, todo mundo olha para aquilo. Tem um estudo que sai anualmente, uma consultoria gigantesca mundial, que eles mostram todas as tecnologias globais que estão surgindo e que já estão acontecendo, e daí o gráfico é sempre uma curva assim, tá? Vamos lá, tentar fazer você olhando para mim. É uma curva que começa aqui, Tem uma lousa. sobe e depois desce de novo e entra num patamar. Isso significa que todas as tecnologias que surgem, elas entram numa hype surreal, aí quando chega nesse pico aqui, é o pico da hype, que está todo mundo falando sobre isso, aí o mercado descobre que não funciona. Aí ela cai violentamente. Aí depois, em algum momento, algumas delas são recuperadas pelo mercado e viram produtos que de fato estabilizam no mercado tradicional. Aí não tem mais outra volatilidade. Aí virou de fato algo que seres humanos vão usar. Entendeu? Hoje o blockchain está quase no fim da curva, eles falam. Né? Blockchain não fala de Bitcoin, fala blockchain. Tá? Porque não vamos falar de Bitcoin e de criptomoeda, vamos falar de tecnologia, blockchain. Então ele está no topinho da curva aqui, chegando no máximo da hype. Alguns dizem que o máximo da hype foi no final do ano passado, quando teve, né, Bitcoin louco, a semana do Bitcoin louco. Mas o blockchain em si está chegando no hype da curva, ele deve sofrer uma queda violenta agora no ano que vem, até o final do ano que vem, e em 2020 a gente vai começar a ver os primeiros produtos de fato muito bem implementados usando blockchain. Como foi, né? Como foi tudo. Como foi tudo. Hoje, eu vou te dar um exemplo bem factual nesse momento. A gente está vendo hoje os primeiros produtos de fato comercializáveis e acessíveis de VR e AR. A gente está falando de VR e AR desde a Campus Party de 2014. Quais são as empresas que estão investindo mais no AR? Google nesse momento, IBM já está fazendo isso há pelo menos uns 3 anos muito fortemente. A Amazon começou, mas não diria que não é. Vamos lá, eu acho que eles estão aumentando o investimento muito fortemente, mas ainda não acho que é a prioridade deles nesse momento. Tá? Não vejo como prioridade. Isso é minha opinião, tá? Por tudo que eu tenho visto de mercado. Mas acho que Google, Apple está começando a virar mais violento. A Apple anunciou oficialmente a compra do Shazam hoje, né? Já tinha anunciado há 3 meses atrás, mas o Shazam virou Apple hoje, oficialmente. E o motivo da Apple comprar o Shazam é entrar num nível de reconhecimento de voz e som surreal. É isso que eles querem. Eles querem trazer todos os dados que o Shazam tem de reconhecimento de som para dentro da Siri. Então você vê um investimento mais pesado aí quando você vê empresas comprando empresas. Bom, e daí assim, o AI no final do dia, se você parar para olhar, tudo que as grandes techs estão fazendo com AI não é um produto. E daí você vê o nível de investimento, você vê 5, 6 produtos diferentes sendo trabalhados em AI. Então, no caso do Google, o assistente no celular, o Google Home, o Google Home já tem umas 6 versões diferentes, né? Você vê o carro autônomo, você vê, tem caralho, esqueci o nome do negócio. Tem um outro produto doido que eu esqueci o nome agora, que é virado para AI. Você está vendo, já está começando a ver integração de compra em loja com AI, com machine learning AI. Tem várias outras coisas. Tem várias outras coisas. E vai indo, entendeu? Então você começa a ver o quanto está integrando na vida. E o ponto do Google no final é sempre isso, como eu integro tecnologia na vida das pessoas comuns. Então você acha que vai ter essa parte mais uma empresa de hedge funds, porque tem uma volatilidade, como vai fazer direito do lado? Você escolhe tecnologia, você acha que vai lá sentar agora e depois volta? A minha opinião pessoal é, enquanto criptomoeda for vista como trading, está tudo errado. Não é trading. Aquilo não é trading. A partir do momento que os produtos começarem a ser criados... Óbvio, você quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. É uma empresa de fintech, né? É uma empresa de mercado financeiro. Tem uma startup de blockchain no campus que se chama Original Mind, que eles fazem certificação de documentação usando blockchain. Hoje no Brasil é a única, no mundo é uma das 3 que faz isso, que 100% blockchain e que faz isso funcionar. Eu acho blockchain interessante até mesmo para a questão eleitoral. Tem 1000 questões. Isso seria o momento que você fala, o blockchain de fato é estabilizado como um produto de consumidor. Quando você vê o governo aplicando isso num sistema eleitoral, por exemplo, ou em qualquer outro sistema deles. Nesse momento, o Original Mais está hackeando o sistema de cartórios para matar os cartórios. E é isso que estão fazendo. Semana passada foi registrada a primeira união homoafetiva dentro de blockchain no Brasil pelo Original Mais. Gente, última pergunta. Alguém? Dou-lhe uma.
Vai lá. Só para não atrasar muito, assim, qual que é a maior dor do empreendedor hoje no Brasil? Talento. Achar talento. É o motivo da Levagon existir e ter umas 22 concorrentes formando desenvolvedores no Brasil. Formação de talento no Brasil é de longe o nosso maior dor. Temos faculdades fraquíssimas e colégios que não preparam as pessoas nem para a faculdade, quanto mais para o mercado de trabalho. Então, de novo, né, colégios e faculdades que não falam praticamente nada sobre empreendedorismo como uma opção de carreira. Então, de longe é talento. Então, todas as startups sofrem para contratar, todas. E isso é uma coisa bem legal, porque sempre eu encontro algum amigo que está no mercado tradicional de alguma forma, falando quero me realocar, quero mudar minha carreira. Falo, meu amigo, primeiro de tudo, aceite que você vai diminuir seu salário. Segundo de tudo, vaga é infinitas. Procura em qualquer um das startups que vai ter vagas infinitas. O Nubank hoje deve estar com umas 30 vagas abertas. Cara, tem startup que faz estoque de desenvolvedor. Quando o cara acha um cara bom, fala, cara, eu vou te contratar, não tenho projeto ainda, mas daqui 2 meses vai ter. UX está acontecendo a mesma coisa, front está acontecendo a mesma coisa, tem especialistas de marketing que sabem trabalhar com dados, tipo data science que sabe marketing, está também demandado pra cacete, não tem. Cara, tem o Rafa. Growth Hacker é comum até. Tem que Growth Hacker que sabe fazer Growth Hacking e aí é mais raro. Um amigo nosso trabalhava numa dessas empresas de entrega de bebida e aí ele se demitiu pra empreender. Cara, a vaga dele ficou aberta uns 6 meses. O cara ainda não conseguiram, o cara é um dev foda, o cara não conseguiram achar alguém pra comer minha vaga. E, cara, ele era importante, não é que tipo, essa vaga não é importante, estamos deixando de escanteio. Mas, cara, você não pode colocar qualquer pessoa pra tocar funções importantes no aplicativo, por exemplo. E tem um gap muito grande, até a faculdade conseguir formar aquele cara. Olha todo o processo que uma faculdade precisa fazer. A faculdade precisa criar o curso, aprovar no MEC, aí isso demora um tempão. Aí quando o MEC aprova, a faculdade implementa e tem que ter uma turma inteira formada para conseguir mudar o currículo. Nisso, o mercado já andou numa velocidade de novas tecnologias surgindo, novas metodologias e Então, formações alternativas, como por exemplo a formação da Levagon, como tantos outros formam, você não sai super generalista. Então, quando você faz uma faculdade, você sai generalista de tudo, mas você não sai específico em nada. Cara, formações mais específicas, cara, você forma o cara para o mercado e o cara tá ali pronto para trabalhar. Então, cara, é muito difícil. Um projeto que saiu da Levagon na turma passada era justamente isso. Cara, ninguém sai da faculdade falando quero ser Data Science, quero ser UX, quero ser um Hustler, usando os termos... Porque ninguém sabe que isso existe, entendeu? E a faculdade nem passa por isso, assim como pós, mestrados, doutorados. E no final do dia, né, o motivo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos terem tantos empreendedores que acabam conseguindo ter sucesso, é porque na faculdade eles são estimulados a tentar, que é o melhor momento de você tentar. Você vai errar e tudo bem, você está dentro da faculdade. E beleza, vai dar errado, você vai se fuder, vai quebrar a cara, de repente ainda assim você vai se formar com 22 anos, 23 anos, já tendo tentado empreender. Melhor cenário do mundo. Porque daí você vai falar, ok, agora eu posso escolher. Quero tentar empreender de novo, e o de novo é muito importante, porque você já passou pela jornada uma vez, ou quero ir para uma grande empresa. E a grande empresa olha e fala, o cara está saindo de uma empresa boa, de uma universidade boa, e ele já tentou empreender. Porra, funcionário dos sonhos. Então, tipo, isso aqui não acontece. Imagina, tenta voltar você, quem fez faculdade, voltar lá atrás e pensar, se tivesse tentado fundar uma empresa quando estava na faculdade. Você tinha mais tempo, você tinha mais energia, mas ainda tinha até, cara, muita gente para conversar. Muita gente para conversar, cara. Exatamente. Por parte dos apoiadores da maioria das faculdades, o interesse é que formem pessoas para trabalhar para eles. Exato. Não, e é bizarro porque, cara, pelo menos a faculdade que eu fiz, os caras não saem nem com... Cara, olhar um DRE, sabe? Tipo, cara, você vai sair com... Que é skill básica de, cara, qualquer pessoa pode administrar um negócio, sabe? Quanto mais o cara conseguir entender. Você me tinha perguntado o que eu me arrependo, isso é um dos arrependimentos meus, que é... Eu fiquei 8 anos na PUC. 8 anos na PUC. Caralho. 8 anos. Meus primeiros 4 anos... Opa, isso eu não me arrependo. Porque eu me arrependo dos primeiros 4. Os primeiros 4 anos que eu fiquei tentando me formar de fato, eu deveria ter focado em usar a faculdade para aprender coisas que não necessariamente eram a faculdade. Então, no momento que eu estava perto de me formar, a PUC me dá muita flexibilidade. A PUC dá flexibilidade para os alunos poderem mudar a grade quando querem. Você muda, tira a aula, paga e diminui sua mensalidade, faz o que você quiser.
É meio louco. Então, a administração é assim, não sei se em todos os cursos. E daí, quando eu estava chegando perto de me formar de fato, eu tirei as matérias da minha grade, estendi minha formação lá pro inferno e fiquei na faculdade. Eu ia na faculdade 2 vezes por semana, fazer uma aula. E daí, eu aprendi uma coisa muito importante que a PUC dá, que era: a PUC tem portas abertas, não tem catraca, não tem porra nenhuma, qualquer um entra na PUC. E daí, eu ia na PUC e assistia outras aulas. Eu comecei a assistir aula de Direito, fui na Economia, fui na Psicologia, fui nas Ciências Sociais. Comecei a ver várias aulas diferentes, conhecer gente diferente, ventaça pra cacete. E esses foram meus 4 anos seguintes de PUC. E, curiosamente, meus últimos 1 ano e meio de PUC eu já estava empreendendo. Aí eu comecei a usar os professores surrealmente. Eu comecei a abordar os caras no elevador, lá vem aqui, tô com um desafio, preciso conversar. E daí eu descobri como extrair o máximo da faculdade, que ninguém nunca me ensinou. Ninguém nunca me falou que eu podia fazer isso. E daí, teve um momento que o MEC me obrigou a me formar, senão eu ia ser jubilado. Cara, mas se você não tá na faculdade... Senão eu tava lá até hoje. Se você não tá na faculdade, cara, a melhor coisa que tem é eventos. Tem nego que vem no mesmo evento, cara. O cara já assistiu o evento, o cara vem 4 vezes no mesmo evento, ou pra conversar comigo, ou pra conversar com a pessoa que tá ali palestrando. Ele fala: cara, no seu evento anterior você falou XPTO, fiz isso e deu tal coisa, como que eu faço? E aí, cara, você ajuda o cara tá ali, você quer ajudar o cara, sabe? Porra, o cara veio no mesmo evento, tá ligado? Tipo, o cara é muito predestinado, sabe? Tipo, e cara, o Dan é isso, tem pessoas que vivem no Google Campus. Cara. O cara, tipo, chega lá 9 horas da manhã, é o primeiro da fila, às vezes tem fila no Google Campus de manhã cedo. O cara é o primeiro da fila, o cara tá lá. Cara, e o cara não tem a menor vergonha de ocupar o seu tempo. Cara, eu já fico conversando com o cara 1h30, eu não entendi o que ele queria fazer. Eu ficava conversando com o cara 1h30, cara, me explica. E é assim que você... E de novo, eu era essa pessoa. Eu era a pessoa que estava em todos os eventos. Além de comer, lá, além de comer. Ia conversar com todo mundo. Assim, o ponto diferente que eu fazia era: eu não focava em falar só com o palestrante. Eu conversava com todo mundo que estava na sala. Porque se todo mundo ali na sala está interessado no mesmo assunto, ali tem algo para tirar. E são pessoas menos demandadas, né? Porque todo mundo quer falar com o palestrante. Então você fala com as pessoas que estão ali do lado e você aprende pra cacete com as pessoas também. Descobre que alguém faz não sei o que, faz blá blá blá, não sei o que, um monte de coisa interessante. O mais legal de evento que não é só empreendedor. Tem um ponto que, assim, quando eu comecei a participar de evento lá no final de 2014, 2015, eu conheci todos os fundadores que hoje são grandes startups. Foi assim, foi em evento. 99, Nubank, Creditas, outras um pouco menores, mas que são relevantes hoje, de crédito, conheci lá atrás, Smartbot. Então, startups que são The Wall, Gup, a gente conheci lá, começando, se matando com outras pessoas e lembram de mim naquela época. E daí, quando eu entrei no campus, lembravam de mim. Daí, na hora de recrutar, é bem mais fácil, sei quem é, tá tudo bem, eu sei que é fundador bom, que tá se matando há 2, 3 anos. E um outro ponto de evento, que eu era essa pessoa que estava nos eventos e dava um jeito de hackear tudo. Ah, vou naquele evento específico, eu conheci não sei quem. Conheci não sei quem. Esse não sei quem era XPTO, blá blá blá, do Cubo. Beleza, semana seguinte estou trabalhando no Cubo. Já vai na portaria, vou fazer reunião com não sei quem. Já estou lá dentro, sentado numa mesa. De graça. Porra, maravilhoso, começa a aprender a hackear a vida. Incrível, incrível. Gente, obrigado. Escolher a Caneta Livre. Não sofram com os challenges não cumpridos.